Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui hoje então para resolver mais uma provinha. Essa prova aqui que a gente vai resolver é a prova aí para ingresso no 6º ano do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova realizada aí no ano de 2022 para ingresso em 2023. Para você que está nos assistindo aí no YouTube, né? Não esquece aí de clicar no gostei para dar aquela fortalecida. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative aí o sininho das notificações, porque assim sempre você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, especialmente para você, beleza? Questão de letra 1, vamos nessa. Um número divisível por 7 possui 4 algarismos tais que um deles tem valor relativo igual a 400, o outro tem valor absoluto igual a 3 e ocupa a ordem das unidades de milhar, e o algarismo das dezenas é o triplo do algarismo das unidades. A soma dos algarismos desse número é... Bom, pessoal, primeiramente, né, sempre vale frisar que é muito importante que a gente preste atenção ao comando do problema, né? Ele quer aqui, portanto, a soma dos algarismos desse número. Bom, é um número que tem 4 algarismos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é bastante comum, né? Eu vou fazer quatro tracinhos aqui, sendo que cada um dos tracinhos corresponde aqui a um algarismo, né? E aqui o problema ele nos deu, de maneira não explícita, mas de maneira indireta, alguns algarismos aqui de maneira bem simples, né? Olha só, primeira dica aqui, ó, vou numerar aqui, ó. Primeira dica, um deles tem valor relativo igual a 400. Pessoal, para quem não se lembra, o valor relativo ele depende da posição do número, ou melhor, do algarismo dentro do número, né? Se ele tem valor relativo igual a 400, 400 é 4 centenas. Então significa que é o algarismo 4 na centena aqui, né? Que é a terceira ordem que a gente conta da direita para a esquerda, né? Primeira, segunda, terceira e quarta ordem aqui. Se ele tem valor relativo igual a 4, então aqui a gente tem o algarismo 4 na centena, né? Desculpa, se ele tem valor relativo igual a 400. Todo mundo concorda comigo aí? Sussa até aqui? Sim? Tranquilo, né? Tá. Segunda dica aqui, ó, pessoal. Segunda dica aqui, ó. O outro tem valor absoluto igual a 3 e ocupa a ordem das unidades de milhar. Bom, valor absoluto é o algarismo que aquele número representa por si só, de maneira bem genérica, né? Então aqui, ó, 3 está na unidade de milhar. A unidade de milhar é a quarta ordem da direita para a esquerda, né? Para quem não sabe, a gente numera as ordens, né? Assim, classifica elas ordinalmente da direita para a esquerda, de modo que essa é a primeira e por aí vai, né? Então aqui a gente tem o algarismo 3, de acordo? Todo mundo concorda? Esses aqui foram explícitos, também fáceis, né? O problema está aqui, o problema está aqui na terceira, ó. O algarismo das dezenas é o triplo dos algarismos da unidade, ou seja, para qualquer algarismo que eu tenha aqui na unidade, o da dezena é 3 vezes mais. E agora a gente tem que descobrir que número é, né? Além disso, tem mais uma dica lá no começo, ó. O problema falou que o número é divisível por 7. Qual que vai ser a minha ideia aqui, então? Tentativa, né? Eu vou ver quais são os possíveis algarismos que eu posso ter aqui, então, né? Nessa primeira ordem, tá bom? E baseado nisso eu vou tentando, fazendo tentativas aí com esse número até encontrar o primeiro que seja divisível por 7. Resumindo, vou ter que chutar números para a unidade, certo? Com isso estabelecer qual é o algarismo da dezena e depois, por fim, aí, descobrir, né, fazendo a divisão por 7, se é ele ou não. Logicamente, só pode ter um número que vai satisfazer todas essas condições, né? Senão o problema está errado porque ele tem mais de uma resposta. Então, simbora aqui, molecada, ó. Primeiro, bom, 0 não pode ser aqui. Por quê? Porque 3 vezes 0 dá 0, né? Aqui daí, então, a gente teria um outro algarismo aqui que tem... Só deixa eu ver aqui se ele falou que eles são diferentes, né? O número divisível por 7 possui 4 algarismos. Ele não falou que eles são diferentes, mas eu não vou tentar o 0 aqui, tá bom, galera? Se aqui fosse 0, aqui também teria que ser 0, né? Eu vou começar tentando pelo 1. Em último caso, a gente tenta o 0 aqui por último, né? Muito embora o problema não tenha falado que eles são diferentes. Falou aqui? É o triplo... Ele não deu esse critério, então até poderia. Mas eu vou começar tentando pelo 1 aqui, tá? Pessoal, se aqui for 1, aqui então vai ser 3, certo? Essa aqui é uma das possibilidades que eu tenho, concordam comigo? Quais seriam as outras aqui? Eu já vou anotar elas aqui em cima, ó. Se aqui fosse 2, aqui seria 6, que é 2 vezes 3 dá 6, né? O das dezenas tem que ser o triplo. E eu teria ainda aqui uma última possibilidade, galera, que seria aqui ser 3 e aqui ser 9. Eu não tenho mais nenhuma possibilidade, né? Claro que teria o 0 aqui também, que eu falei que eu não vou tentar aqui, mas também poderia ser uma tentativa, né? Não anotei o 0 aqui, mas poderia também ser, tá? Mas no caso de ser 0, aqui também teria que ser 0, né? Mas o problema não falou que eles têm que ser diferentes todos, então até poderia. Mas eu anotei esses 3, vou tentar os 3 primeiro aqui, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar fazer a divisão desses caras aqui por 7, né? Ó, 3.462 aqui, né? E 3.493. O que for divisível por 7 vai ser o número que a gente está procurando, é só somar os algarismos dele, né? Se nenhum for, vou tentar o 0 também, tá bom? Mas vai ser, tá? Já dando spoiler para vocês, vai ser, tá? Galera, eu vou tentar o 3.431 aqui mesmo, tá bom? Vamos ver aqui, ó, 3.431 dividido por 7. Vou tentar aqui na ordem que eu achei, né? Vamos lá fazer a divisão aqui, ó. 7 vezes 5 passa, 7 vezes 4 dá 28, né?
34 menos 28 sobra 6, baixo 3. 7 vezes 9 dá 63. 63 menos 63 dá 0, baixo 1. Põe o 0 aqui, resta 1. Deu exata? Não, não fechou, né? Então essa aqui não deu, ó. O 3, 4, 3, 1, esse aqui não é. Vou tentar aqui agora, pessoal. Bom, vou tentar aqui agora aqui, ó. O 3, 4, 9, 3 aqui em cima. Vamos lá? 3, 4, 9, 3. Vou tentar dividir por 7. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, molecada? Sim? Tá suave, tranquilo, né? Tá. Então, ó, 7 vezes 5 passa, 7 vezes 4 dá 28. 34 menos 28 sobra 6, baixo 9. 7 vezes 9 dá 63, sobra 6 aqui, baixo 3. 7 vezes 9 dá 63 e... Opa, deu exata, né? Ou seja, esse cara aqui, o 3493, ó, 3493, ele é um múltiplo de 7, né? Ele é divisível por 7 aqui no caso, então só pode ser ele, né? Só pode ser ele, né? Mas, professor, você não tentou com o 6,2 aqui. Não precisa, né, galera? Conforme eu disse, se o problema tiver mais de uma resposta possível aqui, né? Então o problema é que está errado, né? Vamos supor que eu faça a divisão por 3462 aqui, o mesmo ainda pelo 3400, e também dê resto igual a 0. Então o problema tem mais uma resposta, aí nem precisaria a gente fazer essa análise, beleza? Mas aqui então com certeza é 3493. Como o problema pediu a soma dos algarismos, é só somar tudo, né? 3 mais 4 mais 9 mais 3. 9 mais 3 dá 12, 15, 15 com 4, 19, né? Soma aqui daí então vai ser igual a 19, né? A soma dos algarismos. A alternativa correta para a gente de letra C, de Sergipe. Então de letra 2 aqui. As equipes participantes no festival de dança competem entre si e por isso recebem notas de 10 jurados que podem variar de 0 a 10. A pontuação de cada equipe é obtida pela média aritmética das notas dos jurados. Uma das equipes recebeu uma pontuação igual a 7 e resolveu solicitar que sua pontuação fosse revista. Após a revisão, ficou constatado que a nota de um jurado estava errada e com isso a pontuação passou para 8. O valor da nova nota do jurado passou a ser... Bom, primeiro cálculo aqui que a gente tem, né? Bom, primeira ideia aqui, isso aqui é um problema que está tratando de média aritmética. Todo mundo concorda comigo? Sim? E a média aritmética, ela é o quê, pessoal? A média aritmética, né? Vou escrever M.A aqui, que é da média aritmética, né? Ela é igual à soma dos elementos, né? Vou escrever aqui, soma dos elementos, dividido, né? Eu gosto de fazer uma barrinha de fração aqui para divisão, tá bom, pessoal? Mas poderia ser dividido assim também sem problema algum, tá? Dividido pelo número de elementos que estão sendo somados, sim? E daqui, galera, tem uma ideia que é muito bacana e muito útil para a gente em problemas envolvendo média, inclusive a gente vai precisar aqui, né? Olha só essa ideia aqui que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Se a média, ela pode ser obtida pela divisão entre a soma dos elementos e o número de elementos, ó, então, a soma dos elementos, essa soma, ela pode ser obtida pelo produto, multiplicação da média aritmética pelo número de elementos, tá? Essa aqui é uma propriedade que vem diretamente daqui de cima. Professor, eu não consigo entender por quê, então eu vou mostrar para vocês agora, tá? Galera, imagina, tá? Eu vou substituir por números aqui para ficar claro e para ficar fácil de vocês visualizarem essa ideia, tá bom? Imagina aqui, ó, que a soma dos elementos fosse 56 e que o número de elementos fosse 8. É um exemplo aleatório só para vocês entenderem como que eu chego nisso aqui embaixo, tá? Galera, em cima é 58, desculpa, 56, embaixo aqui é 8. Vocês concordam que 56 dividido por 8 dá 7? Nessa situação, minha média aritmética aqui seria 7? Lei, tudo bem? Sim? Tá, legal. Mas e agora? Como é que eu chego nessa outra ideia aqui que você mostrou pra gente, professor? Ora, a ideia é bastante simples, galera. Vejam que se aqui o 7 ele é igual à divisão entre 56 e 8, a propriedade inversa da divisão garante que a soma ali, no caso, que é o 56, ó, 56 também vai ser igual a 7 vezes 8. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Entendem isso aqui? É propriedade inversa da divisão, né? Se o 7 aqui é igual a 56 dividido por 8, propriedade inversa, 7 vezes 8, ó, que é a média vezes o número de elementos, ó, a média vezes o número de elementos vai me dar a soma. Nesse caso aqui é o 56, é só inverter. É daqui que vem, beleza? Tá, mas para que você vai usar isso aí, professor? Então vamos lá. Agora vejam, ó, uma das equipes recebeu uma pontuação igual a 7 e resolveu solicitar que a pontuação fosse revista. Todo mundo concorda que no início, a soma das notas, então, ó, a soma não tinha que ser 7 vezes 10? Por quê? Não são 10 jurados? Está escrito aqui em cima, né? Olha só, para o Festival de Dança, receberam notas de 10 jurados. Aqui, ó, notas de 10 jurados. Se eles ficaram com média 7 no final são 10 jurados, então é porque a soma de todas as notas era 7 vezes 10, que dá 70. Vocês concordam comigo? Isso é claro? Sim? E no final, situação final, né, depois da revisão da nota, a nota não passou a ser 80? Desculpa, não passou a ser 8? Tá escrito aqui, né? Ó, aqui, ó, passou para 8. Caleb, tudo bem?
Sim? Beleza. Então, ó, no final, essa soma aqui, então, passou a ser 8 vezes 10, que é igual a 80. Beleza? Pessoal, agora olha só a variação dessa nota aqui, ó, da soma, né? A soma é a junção de todas elas. Pessoal, essa junção aqui, desculpa, essa variação, ela foi de 70 para 80. De quanto foi essa variação dessa soma aqui? Alguém me ajuda? Responda aí para mim. 10. 10, né? Pessoal, se a variação aqui ela foi de 10, então é porque esse 10 tem que ter vindo de algum lugar. Da onde veio esse mais 10? Só pode ter vindo como é que fala aqui? Da revisão da nota de um dos jurados, né? A revisão das notas dentro desses jurados, ela aumentou em 10 pontos, concorda comigo? Agora pensa comigo, pessoal, essas notas aqui, elas não variam de 0 a 10? Sim? Se ela aumentou em 10 pontos, então é porque necessariamente ela era 0 e foi para 10. Então, no final, ela passou a ser 10. Mas, professor, ela podia ser 1 e ter ido para 11. Se não tivesse essa restrição aqui, que vai de 0 a 10, até poderia, né? Não estaria errado. Mas aqui ele falou que vai de 0 a 10. Então, necessariamente, para aumentar de 10 pontos, ela tinha que estar em 0 e foi para 10. Então, a nota final aqui, portanto, é 10, né? É esse 10 aqui que foi o aumento da soma das notas ali. Alternativa correta de letra C de Sergipe. Questão 3 aí, bora? Uma ação da empresa Banco do Brasil custa R$5. E o salário mínimo está fixado em R$70. Depois de certo período, a ação passou a custar R$40. E o salário mínimo foi para R$840. Considerando as informações acima, o aumento percentual na quantidade de ação que podem ser compradas com o salário mínimo foi? Beleza, obrigado, Lei. Galera, então se liga só, o problema, primeiro de tudo, ele está pedindo aqui, ó, já vou destacar aqui, vou dar mais destaque, aumento percentual. O que é aumento percentual, pessoal? É porcentagem de aumento, tá? E se ele está pedindo porcentagem de aumento, o que é a porcentagem de aumento, pessoal? Primeiro, porcentagem é uma fração é uma parte de um total. Em cima eu tenho a parte, que é o que eu estou querendo calcular, embaixo eu tenho o total do problema. Né? Qual seria o total do problema? Não sei, vou ter que descobrir aqui, né? A gente já vai fazer uma análise disso aqui. Mas a porcentagem de aumento aqui, então, galera, ela vai ser o quê? Vai ser, aqui nesse caso, ó, ele pediu na quantidade de ações que poderiam ser compradas, né? Então, esse aumento aqui, ele vai ser quantas ações a mais eu posso comprar, vou anotar aqui em azul, ó, ações a mais, que é o aumento das ações que eu posso comprar, né? Pelo total. Né? Mas quem que é o total aqui nesse caso, professor? Em problemas que tem situações de início e fim, o total é sempre o início. Vou repetir isso. Em problemas que tem início e fim, o total é sempre o início. Então, aqui a porcentagem de aumento, primeiro eu encontro a fração, que é o quê? Ações a mais no numerador, e embaixo a situação inicial das ações que eu podia comprar. Né? Aqui eu tenho uma fração. Depois eu transformo essa fração em porcentagem de uma das maneiras possíveis, né? Uma delas é dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100% aqui no caso, tá bom? Aqui, nesse caso, eu não vou fazer assim, mas vocês vão ver como é que vai ficar o final do problema aqui, tá? O mais importante é o quê? Pediu porcentagem de aumento, primeiro eu vou procurar a fração de aumento e depois essa fração eu transformo em porcentagem de alguma forma aí que a gente já conhece, beleza? Então vamos lá, galera. Na situação inicial, ó, cada ação custava R$5 e o salário mínimo R$70, né? O que o problema pediu é aumento percentual na quantidade de ações que podiam ser compradas. Quantas ações eu podia comprar no início? O salário mínimo não é 70? Cada ação não custava 5? É só dividir, né? Então é basicamente 70 dividido por 5, pessoal. 5 vezes 1 dá 5, 7 menos 5 sobra 2, 5 vezes 4 dá 20, 20 menos 20 dá 0. Então aqui no começo eu podia comprar 14 ações. Tá? E no final, mesma ideia, vou dividir 840 por 40, já que cada ação custava 40, o salário mínimo estava em R$40, tudo bem? Então, ó, 840 dividido por 40, corto zero, né, já que o resto não interessa aqui para mim, me interessa só o quociente, né, que aqui no caso, inclusive, vai ser inteiro, então não faria diferença de qualquer forma. Olha lá, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 8 dá 0, baixou 4, 4 vezes 1 dá 4 e 4 menos 4 dá 0. Aqui na situação final, eu podia comprar 21 ações, tá, galera? Agora sim, ó, no início eu comprava 14, no final eu comprava 21. Olha só a fração que eu estou buscando. Ações a mais pelo início. Quantas ações a mais eu posso comprar do início para o fim? 14 para 21 aqui, galera. Alguém me ajuda, por favor? 7. Mais 7. É só fazer a subtração 21 menos 7, né? Mais 7 ações. Então, olha só a fração que eu estou buscando aqui. 7 sobre o total, que eu já falei para vocês, né? Que é sempre o
início, 14 ações, né? A situação inicial é sempre o total aqui. Então, 7 sobre 14, pessoal. Todo mundo concorda que essa fração eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 7, que vai ficar 1 meio? Sim? E 1 meio representa que porcentagem, galera? Já que ele falou aumento percentual. 50%. 1 meio é metade e 50%. Acabou o problema, né? Foi exatamente o que o problema pediu, ó. Aumento percentual na quantidade de ações que poderiam ser compradas. Aumentou 50%, a alternativa correta é letra A de hálito. Na entrada de um colégio, há um monumento em forma de um paralelepípedo como o da figura abaixo. Galera, já vou adiantar para vocês que essa questão aqui ela foi anulada, tá? Anulada. Se quiser escrever aí, ó. Por que ela foi anulada, professor? Galera, vejam se isso aqui parece um paralelepípedo. É um paralelepípedo um tanto quanto estranho, concordam comigo? Isso aqui não é um paralelepípedo, né, galera? A definição do paralelepípedo, ele é um prisma, né? Isso aqui é um prisma, tá? Mas não é um paralelepípedo, ele é um prisma que possui todas as suas faces em forma de paralelogramo. E vejam, a face aqui, ó, pessoal, essa face aqui, né, que seria a base dele, ela é um trapézio, ela não é um paralelogramo, né? Então isso aqui falha, tá bom? Por isso que eles tiveram que anular a questão, né? E outra coisa, a gente não trabalha com prismas nesse formato aqui em nível de sexto ano, tá? Eu nunca tinha visto, pelo menos em outra prova, e quando apareceu ainda teve que ser anulada, né? Porque a gente trabalha com paralelepípedos até nível sexto ano, tá? Prismas comuns ou demais prismas a gente não trabalha. Mas enfim, olha só, seguindo aqui, ó. Outro monumento com o mesmo formato e as dimensões do primeiro será construído no colégio. O volume em metros cúbicos do novo monumento será de... Bom, vai ser um monumento igual a esse, então o volume vai ser igual ao dele. É só calcular o volume dessa bagaça aqui, todo mundo concorda? Simples, sem segredo aparentemente, né? Tirando que não é um paralelepípedo, tá tudo ok, né? Tá, galera, mas agora pense aqui comigo, né? A gente estuda nos paralelepípedos que o volume dele é simplesmente o produto das 3 dimensões, né? Eu pego 3 dimensões, multiplico as 3 e eu tenho volume. Mas isso aqui não é um paralelepípedo, então não é só multiplicar 3 dimensões, até mesmo porque eu tenho 4 dimensões diferentes aparecendo aqui, né? Existe uma outra ideia para a gente calcular o volume de prismas, galera, para prismas quaisquer, tá? Vale também para paralelepípedo, inclusive eu passo isso para vocês aí que estudam comigo, né? Mas o volume de prismas, galera, ele também pode ser calculado através do produto área da base vezes a altura. Tá? Essa aqui é outra forma de se pensar no cálculo de volume de prismas. Vale para o paralelepípedo, desde que eu pegue uma face e pense, essa aqui é a minha base, a altura vai ser o que parte dela para cima ou para frente, independentemente da direção, né? Tá bom? Mas essa aqui é uma forma de calcular volume de prismas para quaisquer prismas, né? E como é que eu posso classificar isso aqui como um prisma? Para entender isso aqui como um prisma, eu tenho que pensar que a base é essa região em forma de trapézio aqui, ó. Se isso aqui for a minha base, como é que eu posso calcular daí então, né? O volume dele vai ser a área da base, que é a área do trapézio, vezes a altura, que vai ser esse 20 decímetros aqui daí. Entenderam a ideia? Sim? Sim, é bem simples, né, pessoal? Isso aqui é, de novo, né? Isso aqui, além de estar errado, de chamar isso aqui de paralelepípedo, isso aqui foge um pouquinho aí do que a gente estuda, né? Do nível sexto ano, que seria mais aí focado na parte de paralelepípedos. Bom, como o problema aqui, ó, pessoal, já vou mostrar para vocês, ele pede aqui o volume em metros cúbicos, já é interessante a gente transformar tudo para metro, né? Todo mundo lembra aí da tabelinha? Cagada desce muito? Vamos lá, Caleb, ó. Cagada, pulei um, desce muito. Certo? Cagada desce muito. Agora completa quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Todas as minhas medidas ali, elas estão em decímetros, então eu vou transformá-las para metros e para isso eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda, conforme vocês podem ver aqui, né? E andando uma casa com a esquerda, ó, isso aqui vai virar 4 metros, isso aqui vira 10 metros, isso aqui vira 8 metros, isso aqui vira 2 metros. Todo mundo de acordo? Sim? Agora eu tenho que calcular a área da minha base, né? A área da base é o trapézio que eu tenho aqui. Como é que calculo a área do trapézio, pessoal? A maneira mais simples da gente pensar nisso aqui é dividir ele, ó. Todo trapézio retângulo, né? Esse aqui é um trapézio retângulo, já que tem um ângulo reto aqui, ó. Essa figura ela pode ser dividida em um retângulo e mais um triângulo retângulo, ó. É só traçar uma altura aqui, ó. Certo? Agora veja, Lei, olha só. Tudo isso aqui de baixo não é 8? Sim? Se tudo aqui embaixo é 8 e aqui em cima é 4, né? Ó, essa partezinha aqui, ó, é 4, então aqui também. Se eu tirar 4 de 8, ó, aqui é 4. Se eu tirar o 4 do 8, vai sobrar só essa outra medida aqui, ó. Opa! Vai sobrar só essa outra medida aqui, ó, que é essa região aqui, que também vale 4, né? Então, isso aqui é 4 metros, beleza? E essa altura aqui é o mesmo 10 metros que eu tenho, ó.
Professor, mas tá meio estranho esse desenho, né? Sim, eles fizeram fora da escala propositalmente, né? Vejam que muito embora, ó, deixa eu até marcar aqui, ó, essa partezinha azul aqui também é 4 metros, né? Muito embora ambas aqui valham 4 metros, não parece que elas são iguais, né? Olha a comparação aqui, ó. Estão vendo? Aparentemente não são iguais, mas são, né? Pelas medidas aqui, por lógica, a gente vê que elas são, tá bom? Cuidado com os golpes de figura aí, tá? Galera, triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui que eu vou dar uma destacada em roxo agora. Como é que calcula a área dele? Ele não é metade de um retângulo? É só multiplicar a base pela altura, que no caso é 10, né? 10 vezes 4, que dá 40 aqui, né? E dividir por 2, que dá 20. Concordam comigo? Que é 10, né? Sim? Leí? Aqui, então, só o triângulo retângulo é 20 metros quadrados, né? Agora eu calculo o retângulo que está ali do outro lado, ó. Que é essa parte aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, que está aqui, é simplesmente fazer 10 vezes 4, que é o tamanho dele aqui, que dá 40 metros quadrados. Então, vejam, só a base aqui, pessoal, é a soma de 40 e 20, né? Olha lá, a base é 40 mais 20 aqui, que dá 60 metros quadrados. Isso? Sim? Tudo bem? Certo? Bom, agora eu multiplico essa área da base pela altura. Só fazer 60 vezes a altura aqui, que é 2, né? Ó, vou até fazer aqui no cantinho para vocês entenderem fácil, ó. É 60, né? 60 metros quadrados vezes 2. Isso aqui daí, então, vai dar, por fim, 120 metros quadrados para a gente, certo, galera? Esse aqui daí, então, seria o volume dessa figura, né? Que corresponde aqui à alternativa de letra E. Beleza? Mas, claro, novamente, a questão foi anulada aí, né? Primeiro, por isso aqui não ser um paralelepípedo, e também não julgo que ela caiba aí para nível sexto ano, por se tratar de um prisma que não é um paralelepípedo, tá bom? Questão de letra 5, bora. Pretende-se reformar todos os encostos. Olha só, todos os encostos. Dá para entender, né? Pretende-se reformar todos os encostos de madeira das 1.170 poltronas de um auditório. Parte da reforma inclui a aplicação de verniz líquido semelhante à tinta na frente e atrás, na frente e atrás dos encostos. As laterais não receberão verniz. Isso é um tanto quanto estranho, né? Você vai fazer uma reforma nas cadeiras, passar verniz, mas a lateral não. As laterais, mas enfim, tá bom. Cada encosto tem formato retangular e possui 40 centímetros de largura e 35 centímetros de altura. Se cada lata de 3,6 litros de verniz cobre 40 metros quadrados, e se há 39,6 litros de verniz já disponíveis, a quantidade de latas de 3,6 litros que deverá ser comprada para que o verniz seja aplicado 2 vezes, duas vezes em todas as cadeiras, é de... Tomar cuidado que tem bastante nuance aqui, né, galera? Probleminha perigoso, sacana, safado, né? Tá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é calcular a área de cada cadeira. Vejam, assim, já é notável, assim, somente por uma leitura atenta aqui do enunciado, que a gente vai ter que fazer mais de um cálculo. Concordam comigo? Sim ou não? Caleb, Lei, concordam comigo? Eu vou ter que fazer mais de um cálculo aqui, né? Quais? Vou por partes. Primeiro, eu vou começar calculando a área de cada parte da cadeira. Vejam que a cadeira tem frente e trás e as duas partes vão ser computadas ainda. Então, muito cuidado com isso, né? Então, olha só, pessoal. Ó, primeiro, eu vou calcular a área de cada cadeira. Vou calcular em centímetros quadrados mesmo, tá? Depois eu transformo ali para metro quadrado, tá bom? Professor, por que você vai transformar para metro quadrado? Porque a relação aqui, ó, entre a quantidade de verniz e a área coberta está em metros quadrados aqui. Então, eu vou trabalhar com metros quadrados, beleza? Bom, cada cadeira aqui, então, pessoal, ó, ela é retangular com 40 centímetros de largura e 35 de altura. Então, é só fazer 35 vezes 40, né? A ordem não importa, ó, o bizu. Põe o 40 embaixo com o zero para fora. 4 vezes... Baixa o zero ali, né? Ó, baixei. 4 vezes 5 dá 20, 0 sobe 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 1.400 centímetros quadrados, né? Bom, agora, pessoal, eu tenho que transformar esse valor aqui para metro quadrado. Como é que eu faço isso? Mesma tabelinha do cagada desce muito que eu já fiz ali antes, né? Mas aqui tem um adendo, ó. Desce muito. Aqui tem um adendo que eu não posso deixar de tomar cuidado, ó. Metro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Agora eu estou no centímetro e quero chegar aqui no metro, ó. São duas casas, mas como é quadrado, elevado ao quadrado, essas duas casas viram 4 casas decimais. Cada casinha nesse diagrama aqui do metro quadrado vale por 2 casas decimais. Então, 2 casas aqui são 4 casas com a vírgula. Cuidado, né? Não se esqueçam disso. Então, aqui no caso, ó, 4 casas com a vírgula, 1, 2, 3, 4. Ó, isso aqui vai virar 0,14 metros quadrados. Lei, tudo bem? Caleb? Ótimo. Primeira coisa aqui, então, isso aqui por cadeira, tá? Primeiro ponto que eu preciso reforçar aqui. Agora, galera, vamos pensar aqui em todas as cadeiras. São quantas cadeiras?
1.170. Para eu saber todas as cadeiras, eu tenho que multiplicar 1.170 vezes 0,14. Eu sei que o Lei já está gritando por dentro ali, mas professor, tem a parte de trás. Calma, eu sei, eu não esqueci. Calma, safado, eu tô pensando em tudo, tá? Então agora eu vou multiplicar por 0,14, considerando só a frente da cadeira, tá? Nesse momento eu tô pensando nisso, só a frente. Vamos lá. 4 vezes 0 dá 0. Ó, vejam aqui, né, galera, quando eu multiplico aqui por números decimais, eu ignoro a vírgula no começo e vou pensar nela só no final. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 7 dá 28 sobre 2, 4 vezes 1, 4 mais 2 dá 6, 4 vezes 1 aqui daí dá 4, né? Beleza, cortei. Mais 1.170 vezes 1 dá 1.170 mesmo, né? Então, aqui 1.170. Agora eu somo tudo, ó. 0, 8, 7 com 6 dá 13, 4, 5, 6 e baixo 1. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, isso aqui vai ficar o quê? 163,8. O último zero não faz diferença, né? Só que aqui, galera, ó, vou até anotar aqui do lado, ó. Aqui eu tô pensando somente, ó, uma passada de mão. Ó, galera, detalhe aqui, né? Eu quero aplicar duas vezes, certo? E além disso, a cadeira tem frente e trás, certo? Então vejam, aqui eu tô pensando no que nesse valor? Eu simplesmente peguei a medida de uma frente da cadeira aqui, né? É assim, eu calculei a medida retangular de uma parte da frente da cadeira. Então aqui eu tô pensando o quê? Só frente, certo? Olha só o raciocínio, olha eu pensando o que eu estou calculando. Isso aqui é muito importante na resolução dos problemas, né? Aqui eu estou pensando só na frente e uma passada só, né? Uma passada só do verniz, certo? Mas tá, que diferença faz isso, professor? Vejam, se eu for pensar frente e verso da cadeira, frente e verso, né? Parte de frente e parte de trás, eu tenho que multiplicar por 2. Só que como eu vou ter que passar duas mãos, então eu tenho que multiplicar por 2 de novo. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 4 ainda. Estão entendendo o meu raciocínio? Leí? Sim, já estou fazendo tudo de uma vez só, né? Ó, 163,8 vezes 4 para computar o quê? Parte de frente e parte de trás da cadeira e também duas passadas, né? Duas passadas dobra a área, certo? Por quê? Porque eu tenho uma região que tem que passar duas vezes, é duas vezes aquela área. 4 vezes 8, 32, 4 vezes 3, 12, 13, 14, 15, 4 vezes 24, mais 1, 25, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6 aqui, né? Então, ó, uma casa decimal, 655,2 metros quadrados para tudo, né? Essa é a área que eu vou ter que cobrir com o verniz no final das contas, né? Com tudo, contando ali frente e atrás da cadeira e as duas passadas, beleza? Legal, mas e agora? O que eu vou fazer agora, pessoal? Detalhe, existem outras formas de se resolver esse problema, certamente. Eu preferi seguir essa aqui, até mesmo porque eu acho que é mais simples de vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Galera, 655 metros quadrados, vocês concordam que cada 3,6 litros aqui, né, que é uma lata, corresponde aqui a 40 metros quadrados? Olha só a pergunta que eu vou fazer aqui agora para dar seguimento. Quantas latas eu preciso para cobrir tudo isso aqui? O que eu vou fazer? Cada lata não são 40 metros quadrados, Lei? Sim ou não? Caleb? Tá escrito ali, né? Ó, cada lata são 40 metros quadrados. Então, para eu saber quantas latas eu vou ter, vou fazer o quê? Vou dividir 655,2 por 40. Aqui eu vou saber quantas latas eu preciso. Mas, professor, aqui já tem litro. Calma, calma, jovem. Eu vou chegar lá, tá? Eu quero ver quantas latas de verniz eu preciso. Esse é meu primeiro ponto aqui, tá bom? Primeira coisa aqui, né? O que eu tô vendo? Uma casa decimal aqui. Aqui não tem nenhuma. Para poder fazer essa conta, o que eu faço? O primeiro ponto igual as casas, depois a vírgula, depois corto, né? Agora, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Pegar aqui a cor laranja, ó. Começo pegando aqui, né? 400 vezes 1 dá 400. Sobra 255. Ganhando um tempo aqui nos cálculos, galera. Baixei o 2. Agora aqui, ó. 400 é tabuado do 4 com 2 zeros a mais, né? 4 vezes 6 dá 24. Então, 400 vezes 6 dá 2.400. Isso aqui vai sobrar o quê? 2.552 menos 2.400 vai sobrar 152, né? Não tem mais ninguém para baixar, como é que eu faço para prosseguir agora? Vírgula e zero aqui no resto. Isso aqui daí ficaria 400 vezes 3, né? 400 vezes 3 dá 1.200 e essa conta aqui vai embora. Galera, qual é o ponto mais importante aqui? Não poderia continuar essa conta, isso aqui vai dar uma dízima provavelmente, né? Mas qual é o grande ponto aqui, ó? Não sei se vai dar uma dízima na verdade, né? Mas não importa. O que interessa aqui pra gente é que são mais que 16 latas, concordam comigo? Sim ou não? Sim? Se são mais que 16 latas, galera, então é porque 16 não são suficientes. Isso aqui seriam 17 latas se eu tivesse que arredondar, se eu tiver que comprar um número fechado de latas, que é o que o problema propõe, né? Posso trabalhar com 16,3 por hora, que ainda não acabei a conta? Posso, mas no momento que eu tiver que arredondar, eu arredondo para cima,
Por que eu arredondo para cima? Porque o 0,3 significa que tem que ter mais uma lata, que, claro, ela não vai ser completa, mas 16 somente não dão conta, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, beleza? Agora sim, né? Vamos calcular aqui, pessoal. Eu sei que eu vou precisar disso aqui total, né? Um pouquinho mais porque eu trunquei aqui no 3, né? Mas, galera, quantas latas eu já tenho? O problema é que não falou que eu tenho 39,6 litros já disponíveis? Quantas latas eu tenho aqui? Eu vou ver quantas eu já tenho e daí eu faço a diferença, né? Ó, 39,6 dividido por... Como é que eu faço? Ó, cada lata tem 3,6, né? 3,6. As casas decimais já estão iguais, só cortar as vírgulas aqui então, né? E agora faz a conta normal. Essa conta tá bem fácil, né, galera? 36 pega o 39, ó. 36 vezes 1 aqui daí dá 36, né? Sobra 3. Baixo 6 aqui, 36 vezes 1 dá 36, e 36 menos 36 dá 0. Ou seja, eu já tenho 11 latas completas, concordam comigo? Sim? Agora, quantas latas eu ainda preciso, pessoal? Quantas latas faltam, né? Bom, se eu sei que no final das contas eu preciso de 16,3, é só fazer a diferença, ó. 16,3, né, que está arredondado, já comentei com vocês, menos 11. Isso aqui vai ser igual, ó, 16 menos 11 dá 5, repete o 0,3 que está no minuendo, parte de cima da subtração, 5,3 latas aproximadamente. Mas claro, né, como aqui são latas fechadas, 5 não dão conta, né? Então, 6 latas eu vou precisar para conseguir completar aí a pintura das cadeiras, né? O envernizamento, na verdade, né? Não é pintura. 6 latas, a alternativa correta é letra E de igreja. Bom, vamos lá. Questão 6. A figura abaixo representa a bandeira do Brasil com medidas aproximadas e na mesma unidade. Bom, o problema não deu unidade, provavelmente não vai ser necessário, né? Seguindo aqui, ó. A fração que representa a área da região escura sobre a área total é... Aqui, então, galera, vejam que o problema ele está pedindo uma fração, né? Se ele está pedindo uma fração, a unidade não interessa, porque quando eu divido uma coisa pela outra, se elas têm a mesma unidade, o resultado não tem unidade, né? Então, por isso aqui que a unidade nem foi passada. Se tivesse sido passada, também não ia fazer diferença alguma, tá bom? Mas, enfim, galera, olha só. O problema aqui, ele quer saber a área da região escura, né? Com relação ao total. Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é definir qual é essa fração. Essa fração aqui, ela vai ser representada pelo quê? A área da região escura, certo? Pela área total. Vocês concordam comigo? Sim? Até aqui tudo bem, né? Bem tranquilo, bem susse, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que definir, né? O que eu vou ter que calcular? Ou assim, o que eu vou buscar? Essa é a fração. Bom, para calcular essa fração, então, eu preciso dessas duas medidas. Galera, a área total é o quê? Aqui eu tenho 20, certo? E aqui eu tenho 14. O total da bandeira é tudo que está aqui dentro desse retângulo, né? 20 por 14. Então, é só multiplicar. Já vou anotar aqui, ó. O total aqui da, então, é 20 vezes 14, ó. Em vez de pensar em 20 vezes 14, eu penso em 14 vezes 20. 14 vezes 20, 14 vezes 2 daria 28. Então, vezes 20, que tem um zero a mais, dá 280 metros quadrados. Metros quadrados não tem unidade, né? Só 280 aqui. Concordam comigo até aqui? Sim? Agora eu tenho que achar a área da região escura. Concordam comigo? Pessoal, a área da região escura aqui é essa região aqui que está por fora do losango que eu tenho ali dentro, né? Mas vejam que isso aqui é uma medida meio irregular. Dá para calcular a área dela? Deixa eu ver, isso aqui é um trapézio, né? Ó, duas bases paralelas. Não é um trapézio, é um pentágono, né? Galera, até dá para calcular a área dela ali por divisão, só que vai dar muito mais trabalho, né? O que eu vou fazer, então, para calcular a área da região escura? Eu vou calcular a área do losango, que está aqui dentro, né? Nem preciso pensar no círculo, o círculo ali, a circunferência, né? Ela não faz diferença ali, então eu vou pensar só no losango aqui. Se eu calcular a área do losango, é só tirar a área do losango do total que vai sobrar a área escura. Entendem meu raciocínio? Rafa? Lei? Sim? Tá, então agora o que eu vou fazer aqui então, né? Primeiro ponto aqui que eu vou fazer é o seguinte, galera. Eu vou calcular a área desse losango. Como é que eu calculo a área de um losango, galera? Aqui, muito fácil, né, pessoal? Eu vou dividir ele aqui, ó, pelas diagonais, ó. Quando eu traço as diagonais de um losango, galera, ele vira 4 triângulos retângulos que eu posso pensar perfeitamente em reencaixe, né? Ó, se eu jogar essa daqui para cá, ó, o que eu vou ter aqui? Vou ter aqui um retângulo aqui em cima, certo? E mesma coisa aqui, ó, joga essa outra medida para cá, ó, vou ter isso aqui. Só claro, daí eu preciso descobrir quais são as medidas que eu tenho aqui para esse losango, né? Como é que fica isso aqui, pessoal? Olha só. Bom, essa medida aqui vai ser o quê, ó? Se liga aqui, pessoal. Tudo aqui, ó, cadê? Ó, tudo aqui é 20, né? Tudo aqui embaixo, ó. Certo? Se tudo aqui embaixo é 20, a metade aqui, né? Isso aqui é uma bandeira do Brasil, eu sei que isso aqui passa na metade ali, só essa medida aqui é 10, ó. Tudo isso aqui, ó. Certo?
Todo mundo entende o que eu estou fazendo? Metadinha ali, estou no 10, tá? Agora, se eu pegar esse 10, né, e tirar esse 2 que está aqui, vai me sobrar só essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui de baixo, né? Então, isso aqui é 8. Todo mundo concorda comigo? Sim? Sim, molecada? Tudo bem? Isso aqui é 8. E seguindo aqui agora esse mesmo raciocínio aqui para outra medida, galera, olha só. Vou pensar aqui agora, vou fazer aqui em roxo aqui para a gente não fazer confusão, ó. Tudo isso aqui é 14. Se eu pegar metade, tudo isso aqui é 7, ó. Aqui é 7, né? Agora, se eu pegar esse 7 e tirar dele esse 2 que está aqui em cima, ó, tira aqui, né? Vai me sobrar só essa medidazinha aqui, que é essa parte aqui, que é 5, que é um dos lados do retângulo de cima que se formou. Se aqui é 5, essa outra parte aqui também é 5, né? O que eu tenho aqui juntando tudo? Vou até fazer outra cor aqui, pegar vermelho aqui, ó. Tudo isso aqui é 5 mais 5, que dá 10. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim? Logo, o que eu tenho que fazer para calcular a área de todo o losango, né? Que eu reparti, remontei, é só calcular a área desse retângulo, que tem um lado igual a 10 e o outro lado igual a 8, né? Então, a parte branca, a região clara, vou escrever aqui, ó, tem a área 8 vezes 10, que é igual a 80. E, portanto, a escura, conforme eu já havia dito, é só fazer a subtração, né? 280 menos 80 vai dar 200. Essa é a área da região escura. Acabou o problema, né? Agora é só montar a fração. O que vira essa fração aqui, galera? A área da região escura, 200, pela área total, que é 280. Simplifica, corta um 0, né? Divide em cima e embaixo aqui por 7. Não, por 7 não dá, por 2, por 4, né? Divide por 4, ó. 20 dividido por 4 dá 5, 28 dividido por 4 dá 7, 5 sétimos aqui, então, portanto, é a resposta, né? A fração que representa a área da região escura pelo total, alternativa correta, letra A, de hálito. Próxima questão, questão de letra 7. Calcule o valor da expressão numérica a seguir e assinale a alternativa que apresenta esse valor. Bom, pessoal, temos aqui uma expressãozinha numérica linda de bonita, né? Bem simples da gente trabalhar. Essa aqui não é uma das mais difíceis. BH já cobrou expressões bem mais chatas do que essa, né? Essa aqui até que tá tranquilinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu estou notando é que ela está envolvendo frações e números decimais, né? Então, o que eu vou fazer, primeiro ponto, é transformar todos esses números decimais em fração. Galera, como são todos decimais exatos, é muito fácil, né? O 0,3 aqui, ele vira 3 décimos. Lembro do macetinho, a ideia para a gente fazer isso, né? O numerador vai ser sempre esse cara ignorando a vírgula, e o denominador vai ser uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10 mil, de modo a ter tantos zeros quanto esse cara tem de casas decimais. Uma casa decimal, portanto, um zero fica 10 embaixo. Entenderam a ideia? Bem sus, né? 0,25 seria 25 centésimos. Se eu já simplificar, vira 1/4. Né? Pessoal, 1/4 aqui, o 0,25 é uma porcentagem notável, é muito importante a gente saber de cabeça esse cara aqui. Né? Aqui também é 1/4, né? O mesmo 0,25 e 0,10 ou 0,1, né? Esse zero que não faz diferença, isso aqui é igual a 1 décimo, tá bom? Beleza? E aqui eu já poderia perfeitamente reescrever toda a minha expressão, só que eu já vou ganhar um tempo aqui, tá? Posso reescrever tudo, né? Substituindo os decimais por frações? Posso, sem problema algum. Mas antes de fazer essa substituição, eu já vou resolver aqui dentro dos parênteses, galera, porque os parênteses não dependem dos decimais que eu tinha ali que eu preciso trocar. Então eu já ganho um tempo resolvendo uma linha. Entende minha ideia aqui? Leí? Não entendi nada. Beleza, então, ó. Galera, para resolver esse primeiro parênteses aqui, ó, observa aqui comigo, Leí. 8 décimos eu simplifico por 2 aqui e 2 aqui, fica 4/5, tá? Por que você está fazendo isso, professor? Porque agora, ó, 2 mais 4 dá 6, né? O denominador já é 5 nos dois, então eu ganho um tempo aqui, tá bom? A outra agora, a outra aqui é um pouquinho mais trabalhosa, vou ter que tirar o MMC, não tem saída, né? MMC aqui de 6 e 3, isso aqui dá 3 mesmo, concordam comigo? 3, né? Não sei por que razão aqui na minha solução usei 12, professor Patão, professor Ratão. Mas tudo bem, né? Aqui é o próprio 6, não tem problema. Errado não tá, né, galera? Lembre-se aí de que qualquer múltiplo comum dos dois aqui que eu usar vai dar certo. Mas claro, é mais confortável usar o menor, portanto o 6, né? Aqui só repete o 5, já que não mudei o 6 aqui. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 4 aqui dá 12, né? Isso? 6 dividido por 3 aqui... Não, dá 2, 2 vezes 4 dá 8, desculpem. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4 aqui dá 8, agora sim. Aí agora é só resolver, 5 mais 8 aqui dá 13 sextos, certo? Agora eu já troco aqui por 13 sextos, tá bom? E repito aqui todo o restante da expressão, galera, olha só. Seguindo aqui então, pessoal, ó, aqui dentro a gente acabou de calcular que é 13 sextos, né? Vezes aqui o 3 décimos que eu já tinha deixado. Fechei colchetes aqui, menos o 0,25 aqui é 1/4, né? Menos 1/4, fechei chaves. Galera, deixa eu dar uma dica importante aqui.
Vocês estão vendo o meu alinhamento com relação a todas as expressões que eu estou fazendo uma perfeitamente aqui embaixo da outra, bem bonitinho? Ah, tio, mas é porque você tem um tablet e você pode aproximar, né? Pessoal, se ficar muito difícil porque está muito pequeno, vocês podem recopiar com a letra do tamanho de vocês ali embaixo para vocês poderem sempre deixar alinhado isso aqui, tá? Por que isso é importante? Para vocês não se perderem. Se a gente se perder aqui uma hora, não saber de onde vem tal conta, de repente eu preciso revisar ou rever alguma coisa, não se acha. Então se organize nesse tipo de expressão aqui, beleza? Fica essa dica aí para vocês em expressões numéricas meio grandes aqui, tá? Beleza, aqui daí dividido por, isso aqui vai ser 1/4 vezes 1/10, galera. Ó, aqui em vez de escrever dividido, eu já vou escrever vezes o inverso disso. Vocês concordam comigo que 1/4 vezes 1/10 é só multiplicar tudo aqui, né? Dá 1/40? Sim? Sim ou não? Agora eu já escrevo, em vez de dividido por ele, vezes 40 sobre 1, que é 40. Tudo bem? Susse? Mole, né? Tá, agora vamos resolver aqui, ó. Aqui dentro dos colchetes eu tenho duas operações de multiplicação para cada. São independentes, uma não vai interferir na outra no primeiro momento, já as resolvo de uma vez só. Ó. Aqui, ó, o 6 simplifica com esse 2 aqui, fica 3 e aqui fica 1. Né? Não tem mais ninguém para simplificar, então elimina os colchetes aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 1 dá 5, né? Então só aqui fica 3/5. Beleza? Mais, aqui mesma coisa, ó, simplifica aqui, ó. O 3 aqui dá por 3, o 6 dá por 3, 3 fica 1, 6 por 3 fica 2. Não dá para simplificar mais ninguém, aparentemente, né? Então, isso aqui vai ficar 13/20, certo? Beleza, menos 1/4. Fechei chaves aqui, vezes 40. Entenderam aqui o passo a passo que eu fiz? Bem susse, né? Bem tranquilinha. Essa expressão aqui tá bem fácil, né, galera? Agora tem que fazer essa expressão que está dentro das chaves para eliminar as chaves e finalizar o problema, né? Bom, soma subtração de frações com denominadores diferentes, tem que tirar o MMC. O MMC aqui de 5, 20 e 4 é o próprio 20, né? Porque vejam que o 20 é o maior deles e ele é múltiplo de 5 e é múltiplo também de 4. Então, só reescrever todas as frações aqui com o próprio denominador 20, né? Abrir chaves aqui, ó. Agora vejam, essa fração aqui ela não muda, porque o denominador se mantém o mesmo 20, né? Então, só repete o 13 aqui, ó. Repetiu 13. Agora aqui, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 aqui. 20, aqui, repetiu, né? Agora na última. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 aqui dá 5, né? Agora aqui tem essa expressãozinha aqui para resolver. Lembrando, né, galera? Sempre é bacana aí comentar isso e frisar isso. Quando eu tenho adições e subtrações em ordem, numa mesma expressão numérica, que não tem ali parênteses, colchetes e chaves, né? A gente tem que fazer na ordem. Ah, professor, mas aqui está entre chaves, né? Não, mas eu estou falando aqui dentro. Aqui dentro não há prioridade alguma. Nesse caso, se eu tenho adição e subtração, façam na ordem, porque em algumas situações vocês podem errar se quiserem burlar, né? Tem bastante gente que pensa que dá para fazer em qualquer ordem isso aqui. Não dá, tá? Você tem adição e subtração, dentro dos números naturais, né, nível sexto ano, a gente tem que fazer na ordem que elas estão dadas, senão eu posso errar, tá bom? 12 mais 3 dá 25 e 25 menos 5 dá 20. Então fica 20/20 vezes 40 aqui, né? Pessoal, 20/20 é 1, não é? Sim ou não? 1 vezes 40 dá quanto? 40. Ah, tio, eu fiz toda essa porcaria aqui para chegar em 1. Galera, não é a primeira vez que eu vejo isso, inclusive, tá? Tem algumas expressões que acontecem isso, né? Então, aqui daí 40, né? É a alternativa correta aqui pra gente, letra B, de Bosque. Rafa, você que é um carinha legal, cara, que chegou depois aí, consegue ler essa questão pra gente, por favor? O gráfico abaixo mostra a evolução mundial da população de etanol entre 2003 e 2015. Considere as seguintes afirmativas. 1. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de etanol no mundo nesse período. 2. De 2006 e 2009, houve sempre aumento da produção dos outros países no ano a ano. Ah, eu leio. Os outros países representam a maior produção de etanol em 2015. 4. Consegue ler? Sim. Em 2015, houve um crescimento na produção de estímulo do etanol, se compararmos a 2008. Tomando base o gráfico desta questão, estão corretas as afirmativas. Beleza, obrigado, Rafa. Pessoal, então olha, aqui a gente tem um gráficozinho de barras, né? Mas cada uma das barras, ela está representando a informação de mais de um país, conforme a gente pode ver aqui segundo a legenda, né? Olha só comigo a legenda aqui, ó. O preto é os Estados Unidos, o Brasil aqui é esse bagulho meio listrado, né? A Europa está em cinza, a China está num quadriculado, e os outros países aqui, sei lá que porcaria é essa. É um preto pintadinho com umas bolinhas brancas ali dentro, né? O grande ponto aqui, pessoal, que eu acredito que quem preparou a questão tentou confundir vocês com essa ideia, é vocês olharem para uma barra aqui, por exemplo, 2015, e pensarem o seguinte, né, ó. Essa parte aqui de cima, ó, deixa eu pegar outra cor, essa parte aqui de cima, ó,
elas correspondem aqui a outros países, né? Aí tem gente que de repente pode pensar, como ela está mais em cima, ela representa a maior quantidade. Nananina não. A gente tem que ver a área correspondente, né? Ou a altura, né? Já que todas as barras têm a mesma área aqui, né? Tem a mesma grossura, a gente tem que ver o tamanho de cada uma dessas barras e para poder fazer a comparação com outras, né? Aqui, por exemplo, o que eu consigo ver, ó? Se eu comparar essa barra aqui, que eu acho que é o Brasil, com a Europa, né? A Europa aqui que eu estou destacando em azul, eu estou vendo que a barra do Brasil é maior. Então o Brasil produziu mais. Essa é a ideia desse problema aqui. É assim que a gente interpreta esse tipo de gráfico aqui, tá bom? Então, com isso, a gente consegue avaliar, galera. Uma questão bem simples, né? Quem não caiu nesse pega-ratão que eu mostrei agora, né? Que eu sinalizei agora, provavelmente acertou a questão, ó. Assertiva 1. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo nesse período. Galera, verdade, né? Dá uma olhada aqui. Os Estados Unidos é a barrinha preta e o Brasil é a listradinha ali, né? Podem ver aqui, galera. Brasil e Estados Unidos estão sempre com maior altura aqui com relação aos demais, né? É bem fácil perceber isso. Concordam comigo? Sim? Aqui tá bem tranquilo, né? Com certeza é verdadeira, eu já vou lá e já tiro algumas, né? Quem que dá para tirar aqui, ó? Ele pede as corretas, ó, deu olho aqui no comando do problema, né? Para não fazer caquinha, né? Bom, se ele tá pedindo as corretas, a letra A não tem a 1, é a única que eu consigo tirar é a letra A, né? Todas as demais falam que a 1 tá correta, tá? A 2, de 2006 a 2009, houve um aumento na produção dos outros países ano a ano. Vamos ver? Ó, 2006 a 2009 aqui. Outros países é essa preta aqui com umas listinhas brancas, né? Vamos ver, ó. Os outros países aqui, pessoal, aqui é isso aqui, né? Os outros países. E aqui no 2007, ó, quase nada. Mentira, né, pessoal? De 2006 para 2007 já tô vendo que diminuiu. Falsa. Ele fala que sempre aumentou. Essa aqui é falsa. Então, quem fala que a 2 é verdadeira aqui já tá fora, né? Aqui as letras C e E estão fora, né? Certo? Porque estão falando que a 2 é verdadeira. Sobrou ali para mim, ó, só as letras B e D. E o que diferencia uma da outra? A 3, né? Se eu matar a 3, então eu mato o problema. Vou direto na 3, né? Ó, os outros países representam a maior produção de etanol em 2015. Vamos ver, ó. Os outros países representam mentira, né, galera? Ó, os outros países aqui, ó. Essa legendinha aqui, ó. Ó, aquela confusão que eu havia dito para vocês, né? Como ele está no topo aqui, né? Como ele foi representado na parte mais alta, ele é o maior, negativo. Tem que ver a altura de cada uma, né? É bem fácil de perceber que os Estados Unidos e o Brasil aqui tem bem mais do que ele, né? Cada um deles separadamente, se juntar os dois, então, né? Nem se fala. Então é mentira, né? Essa 3 aqui, ela notavelmente é bem falsa. Então quem fala que a 3 é verdadeira, tá fora, ó. Letra B também tá fora, né? Sobrou só a D, 1 e 4, né? E se vocês analisarem a 4 aqui, ó, em 2015 houve um crescimento na produção de etanol na China se comparado a 2008. Ó, vamos ver? 2015, cadê a China aqui? Ó? A China é o quadriculadinho, né? E 2008 a China ali tem quase nada. Ó. Deixa eu fazer em azul aqui. Ó. A China aqui ó, tem essa partezinha. Em 2008 ó, é isso aqui que é quase nada, né? Bem pequenininho. Então sim, houve um aumento se comparado a 2008 verdadeiro, né? Então, 1 e 4 verdadeiras. Alternativa correta aí, portanto, para a gente, letra D de lindo. Vamos lá para a questão de letra 9. Uma aluna do 6º ano do ensino fundamental gosta de produzir figuras geométricas em papéis coloridos. Uma certa vez ela pegou um papel preto bem grande e procedeu da seguinte forma. Cortou um triângulo equilátero. Passo 2, dividiu o triângulo equilátero em 4 partes iguais e recortou o triângulo equilátero do meio, como na figura abaixo. Tá? Passo 3, para cada um dos triângulos pretos restantes, ela refez o passo 2. Tá. Quando a aluna terminou, daí ele tem as figuras, né? Quando a aluna terminou, a porcentagem de papel preto que restou em relação ao primeiro triângulo equilátero foi de... Tá. Letra A, menos de 20%, letra B, mais de 20% e menos de 24%. Então, ó, o que ele quer saber, galera? Ele quer uma análise dessa figura aqui. Qual é a porcentagem de papel preto que eu tenho aqui com relação ao total? Primeira ideia, né? Porcentagem é uma fração. Em outras palavras, qual é a fração de pretos com relação ao total? Se eu conseguir encontrar essa fração, eu mato o problema, né? Pessoal, vejam que isso aqui, muito embora não seja um problema fácil, né? Eu diria, assim, na minha opinião, ele não é um problema fácil. Ele é um problema que se você, assim, na pior das hipóteses, você consegue acertar da maneira mais patona possível. Que seria o quê? Seria começar a contar quantos triângulozinhos pretos eu tenho aqui, né? Conta um a um, vai riscando aqui, né? Vai dando um destaquezinho aqui, conta todos, né? Aí eu vou ter a quantidade de triângulos pretos. Depois eu tenho que contar a quantidade total de triângulos que eu tenho aqui dentro, né? Que dá pra, assim, tem N formas de fazer isso, né? Mas dá pra pensar assim, ó, principalmente, ó. Cada triângulozinho desse aqui de cima da ponta, ele tem 4 triângulos. Vejam que agora eu tô pensando em todos, não somente nos pretos, né? Ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, né?
Aí eu consigo encontrar triângulos pretos, que vai ser o numerador da minha fração, total de triângulos, que vai ser o denominador, fração é uma parte por um total, né? Encontrada a fração, divide o numerador pelo denominador e encontra a porcentagem. Na pior das hipóteses, isso aqui resolveria esse problema, né? Ele não é um problema tão simples, tão fácil, mas essa última estratégia que eu falei é perfeitamente possível de ser aplicada ali na hora da prova, né? Sem problema algum, tá? Mas a gente vai pensar um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pensar da seguinte maneira aqui, ó. Bom, porcentagem, né? O problema é saber uma porcentagem, que é uma fração. Eu já vou pensando numa fração de pretos que eu tenho aqui em cada um deles, galera. Olha só, nessa figurinha aqui na segunda, pessoal, todo mundo tá vendo que eu tenho deixa eu pegar outra cor, tenho 3 triângulos pretos de um total de 4 triângulos. Concorda comigo? Sim? Agora alguém responde aí pra mim, qual é a fração de triângulos pretos nessa figura? 3/4. 3/4. 3 pretos para total de 4, 3/4. Legal. Agora vejam só o que acontece aqui na minha outra figura, pessoal. Todo mundo consegue ver, ó, vou dar um destaque em laranja para ficar fácil vocês verem, ó. Todo mundo consegue perceber, ó, aqui comigo, que cada triângulo desse aqui, ó, que eu tenho, cada um deles foi dividido em outros 4, ó. Sim? Cada um virou 4, ou seja, o total de triângulos, o denominador, foi multiplicado por 4. Logo, com isso, o que eu chego aqui? Ó, a fração aqui, o denominador da fração, que era 4, 4 multipliquei por 4 aqui, passou a ser 16. Concordam comigo? Sim ou não? Bem fácil de visualizar isso, nenhum segredo, né? Agora observem aqui comigo, pessoal. Cada um dos triângulos pretos que eu tinha inicialmente, olha só, cada um dos triângulos pretos que eu tinha inicialmente virou 3. Sim ou não? Vamos pensar no primeiro ali de cima, ó. Tem um triângulo preto aqui em cima. Quantos triângulos ele virou aqui? 3, né? Porque tem um branco no meio. Então, um triângulo preto acabou virando 3. Cada preto vira 3, estão vendo? O branco aqui não mexo nele, ele continua inteiro branco. Estão entendendo a ideia? Cada triângulo preto virou 3, ou seja, o numerador da minha fração fez o quê? Multiplicou por quanto? 3, perfeito. Não sei se alguém falou 3, mas é por 3, né? Cada preto vira 3, ó. Certo? Cada preto vira 3. Vocês estão entendendo essa ideia, pessoal? Sim ou não? Cada preto vira 3. Então, 3 vezes 3 aqui dá 9. Essa é a fração nesse. Isso aqui vai se seguir novamente. Por quê? Observe aqui comigo, galera. Tem um preto aqui. Cada preto que eu tenho aqui vira 3 pretos. Ou seja, o meu numerador novamente vai ser multiplicado por 3. Sim ou não? 9 vezes 3, isso aqui vai dar 27 triângulos pretos. De fato, pessoal, se vocês contarem quantos triângulos pretos tem aqui, vocês vão ver que dá 27, tá? Então, isso aqui dá 27. E o total de triângulos? Ora, novamente, cada um dos triângulos que eu tinha inicialmente não virou 4 aqui? Sim ou não? Leí? Tudo bem? Certo? Então, aqui daí fica o quê? O denominador multiplica por 4. Aqui a gente já achou a lógica da sequência, né? O que está acontecendo aqui? O numerador sempre multiplica por 3, certo? Deixa eu fazer em laranja aqui para manter o padrão. O numerador sempre multiplica por 3, o denominador sempre multiplica por 4, né? 27 vezes 3 aqui dá 81, e 64 vezes 4 dá 256, ganhando tempo aqui no cálculo. Essa é a fração de triângulos pretos que eu tenho aqui na última figura. Agora é só transformar essa fração em porcentagem. Acabou o problema. Acabou. Aqui não tem mais segredo, né? De novo, professor, eu não ia conseguir enxergar isso. Já dei uma saída que funciona em todos os casos, não precisa pensar muito. Conta quantos pretos tem aqui, conta quantos brancos, claro, partindo-se aqui do parâmetro de que cada triângulozinho, uma vez que eu contei os pretos desse tamanho, né? Tem que contar todos desse tamanho, né? Conta todos, numerador, denominador, divide e resolve o problema. Tá bom? Mas essa aqui é a maneira mais inteligente e rápida de fazer, né? Certo? Achar a sequência, a lógica da sequência, chegar e transformar em porcentagem. Bom, agora eu tenho que ver qual é a porcentagem relativa a essa bagaça aqui, né, pessoal? Como é que eu faço aqui? Divide 81 por 256, né? Vejam, não é fácil transformar isso aqui em 100, né? O que eu vou fazer então? Divide o numerador pelo denominador, certo? Acho um número decimal e multiplica ele por 100%, ó. Pelas alternativas aqui, né? Aqui todas as possibilidades estão compreendidas, né? Então vamos lá, ó. Bom, aqui que eu vou fazer, ó. Começo aqui, bom, nenhum deles tem vírgula, né? Então é só botar 0, aqui, uma vez que 81 é menor que o 256. 0, ponho 0 aqui. Isso aqui, ó, 200 vezes 4 daria 800, né? Então 256 vezes 4 com certeza vai dar mais que 800. Então 4 aqui provavelmente não vai dar. Tem que ser vezes 3, né? Ponho 3 aqui, ó.
256 vezes 3, 3, 6, 18, sobe 1, 3, 5, 15, mais 1, 16, 3, 2, 3, mais 1, 7, 768, né? Peguei aqui todo 810, né? Quando eu faço a subtração aqui, 0, 8 para 10 dá 2, 7, 6 para 10 dá 4, e 7 menos 7 dá 0. Sobrou 42. Não tem mais ninguém para baixar. Para prosseguir, como a vírgula já está presente aqui, é só botar um 0 aqui. Todos os primeiros zeros são de grátis, né? Isso aqui agora, galera, ó, 256 vezes 2, posso não saber quanto vai dar de cabeça. Eu sei quanto vai dar, mas vamos supor que eu não soubesse. Sem saber quanto vai dar, já é fácil desconfiar que é maior que 420, né? Então, 2 não dá, provavelmente isso aqui vai ser 1, né? Com certeza vai ser 1. Isso aqui vai embora, né, galera? Vai ser uma dízima periódica aqui, né? Provavelmente, talvez acabe em algum momento, mas não interessa aqui para mim até onde ela vai, né? Porque pelas alternativas eu já consigo matar o problema. 0,31, né? Maior do que 30 e menor Maior que Perfeito. 30 e menor que... Ótimo. Multiplica por 100%, né, para dar porcentagem, fica 31, alguma coisa por cento. Mais que 30 e menos que 32, né? A alternativa correta é a letra C de Sergipe. Uma professora realizará uma atividade com seus 28 alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa atividade, os alunos ficarão de pé enfileirados e receberão um número de 1 a 28. Quando a professora falar um número, todos que estiverem com um número múltiplo desse que será falado, deverão trocar de posição, ou seja, quem está de pé se sentará e quem está sentado se levantará. Se ela falar todos os números de 1 a 28 exatamente uma vez, ao término da brincadeira, o número de alunos sentados será... Bom, 2 pontos aqui. Essa aqui foi a questão mais difícil da prova, tá? Ela não é super difícil, mas é que ela explora uma ideia que nunca foi explorada antes, pelo menos numa prova do 6º ano. Eu não vi, tá? Pelo menos nas últimas, as recentes aí que a gente tem, essa ideia nunca foi explorada. Mas isso aqui é um problema já conhecido, tá? Isso aqui é um probleminha, é uma questãozinha da Olimpíada. Essa ideia que está por trás aqui, eu vou mostrar para vocês qual é, tá? Mas já adiantando para vocês, ao meu ver, essa questão aqui ela tem um furo, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é esse furo, tá bom? Isso aqui, assim, claro, né? Eu pensei ter um furo, assim, sempre que nós professores pensamos isso, a gente vai, assim, pega a questão e compartilha com outros colegas professores para ver se eles concordam. Eu compartilhei com 3 professores, 2 discordaram de mim e 1 concordou. Um falou, não, tá furada mesmo, outros 2 falaram que não, que era possível entender. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, que ao meu ver essa questão aqui caberia recurso nela. Não sei se entraram com recurso, aí é outro ponto, mas ela não foi anulada, tá? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos entender o que está acontecendo nesse problema, né? Do jeito que ele está aqui, problema meio diferentão, né? Nunca vi isso aqui, professor. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, olha só, galera. Os alunos, eles ficam em pé enfileirados e receberão um número de 1 a 28. Primeiro ponto que acontece aqui que, ao meu ver, está o erro, tá? Cada aluno recebe um número diferente. Isso aqui é um ponto importante. Cada um recebe um número diferente, tá? Isso aqui é um ponto bem importante, tá, galera? Ou seja, são 28 alunos, cada um vai receber um número diferente, todos vão ter algum número de 1 a 28. Entende a ideia? Mas, ao meu ver, isso aqui não ficou claro, porque cada um recebe um número de 1 a 28. Beleza. 2 poderiam receber o número 4. O problema não impõe essa restrição. Ao meu ver, esse é o erro que está no problema, tá? Aí, se vocês concordam, se vocês discordam, aí é com vocês, tá bom? Mas a questão não foi anulada, não sei se alguém chegou a entrar com recurso nela. Eu já tinha resolvido ela antes, não tinha percebido isso, mas quando eu estava resolvendo ela agora, né, antes aqui de trazer ela para a prova, aqui de trazer a resolução para vocês, eu fiquei com essa dúvida. Quem garante que o mesmo aluno não pegou o mesmo número? O problema não impôs isso de maneira direta. Mas, enfim, né, vamos considerar que cada um recebe um número diferente para a gente poder resolver a questão. Legal. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui, galera. Tá, não chegou ainda. Quando a professora falar um número, todos que estiverem com um número múltiplo desse que será falado, deverão trocar de posição. Em outras palavras, galera, quando a professora falar um número, todos os que estiverem com um número múltiplo desse que será falado, deverão trocar de posição. Pessoal, agora pensa comigo, qual que vai ser a ideia, né? Os alunos vão ter lá seus números de 1 a 28. Sempre que a professora falar um número, né? Se esse aluno aqui, ele tiver com um número múltiplo desse que a professora falou, ele troca de posição. Ou seja, se ele está em pé, ele senta, né? Ou se ele está sentado, ele fica de pé. Essa é a ideia. Só que vamos pensar de uma maneira diferente para ficar mais fácil da gente resolver esse problema, ó. Uma vez aqui, né, que esse número que esse aluno tem vai ser um múltiplo daquele que a professora vai falar, o que tem que acontecer? O número aqui que a professora vai falar tem que ser um divisor dele. Vocês concordam comigo? Se um é múltiplo, o outro é divisor, tá? Isso aqui é um ponto bem importante aqui nesse problema, pessoal. Olha só. Esse número múltiplo aqui, né? Ele vai ser aqui, ó. Aqui quando o número da professora for divisor dele.
quando o número da professora for divisor dele. Isso aqui é um ponto muito, muito importante para a gente, tá? Beleza, e é muito importante a gente entender aqui, galera, que a professora ela vai falar todos os números de 1 a 28. E isso ficou claro aqui, né? Ó, aqui tá escrito, ó. Se ela falar todos os números de 1 a 28 exatamente uma vez. Aqui ficou claro, falou que ela vai falar todos de 1 a 28 exatamente uma vez, né? Bom, agora, para vocês entenderem o que está acontecendo, a ideia aqui é a seguinte. Vamos escolher um número e pensar nele, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Ó, primeiro, galera, vamos pensar aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Primeiro, vamos pensar aqui no número 1. O aluno que pegou a plaquinha com o número 1, tá? O que vai acontecer, pessoal? Toda vez que a professora falar um número, né, de 1 a 28 que for um divisor de 1, segundo o nosso raciocínio ali, esse aluno muda de posição, né? Todos eles começam em pé, certo? Deixa eu até ver aqui, ó, o termo da brincadeira, o número de alunos sentados, mas aqui, ó, os alunos ficarão de pé, enfileirados e receberão um número. Então, todos começam de pé. Vocês concordam que o aluno que tem o número 1 começou de pé, certo? Sim? Qual é o único divisor de 1 que vai fazer esse aluno mudar de posição? No caso, se ele está sentado, se ele está de pé, ele fica sentado. Qual é o único divisor de 1 que vai de 1 a 28? Tá? Galera, o único divisor de 1 é 1 mesmo, tá? Então, aqui no caso, esse moleque aqui que tem o 1, né? O que vai acontecer com ele? Ele só vai mudar de posição quando a professora falar 1, tá bom? Bom, e se a professora vai falar todos de 1 a 28, outro ponto importante é a ordem não importa, né? A ordem na qual ela vai falar os números não interessa aqui pra gente. Por quê? Porque, assim, uma vez que ela vai passar por todos os números que a gente tem aqui, né? Não interessa a ordem. Assim, se ela passar por todos os divisores, que é o que vai acontecer, esse aluno ele vai parar numa posição fixa, independentemente da ordem que ela passe, tá? Então, se esse aluno aqui, né, que tem o 1, o que vai acontecer com ele? Ele só vai trocar de posição quando ela falar 1, ele começa de pé, em algum momento ela fala 1, ele senta. Então, esse aluno aqui, no caso, ele vai terminar sentado, né? Ó, ela falou 1 aqui, né? Falou 1 aqui, ele senta. E esse aqui é um aluno que vai terminar sentado. Agora vamos pensar no 2, pessoal. O aluno que tem o número 2. O que acontece com ele? Quais são os divisores de 2? A professora vai começar a falar todos. Quais são os divisores de 2? 1 e 2. 1 e 2. Então, em algum momento, não interessa a ordem. A professora vai falar 1, né? Detalhe, quando ela fala números que não são divisores, ele permanece na mesma posição, nada acontece. Quando a professora falar 1, não interessa a ordem, se for 1 e 2 ou 2 e 1, né? O importante é que os dois vão ser falados. Quando a professora falar aqui 2, né? Deixa eu botar aqui, ó. Quando a professora falar aqui 2, ou melhor, quando ela falar 1, esse aluno aqui ele senta, certo? E quando ela falar aqui daí 2, esse aluno fica de pé. Entenderam essa ideia? Sim? Tem outro divisor? Não tem. Então esse aluno aqui ele vai terminar em pé, né? Esse aqui termina sentado. Inclusive já temos aqui um que fica sentado, esse aqui termina em pé. Agora vamos pensar aqui em outro, pessoal, o 3. O que vai acontecer com ele? Quais são os divisores de 3? Alguém me ajuda aí? 1 e 3. 1 e 3. Então, quando a professora falar 1, esse moleque senta. E quando a professora falar 3, esse moleque fica em pé. Ou seja, esse cara aqui vai terminar em pé, o que tem o número 3. Né? Isso aqui vai acontecer diversas vezes com todos os números, né, pessoal? Professor, mas é só testar todos e contar. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas é possível. Em último caso, eu vou mostrar uma ideia mais legal para vocês. Galera, vamos pensar aqui no carinha que recebe o número 8. O que vai acontecer aqui com ele? Quais são os divisores de 8? Alguém me ajuda? 1, 2, 4 e 8. 8, perfeito. Então, quando a professora falar 1, ele senta. Quando a professora falar 2, ele fica em pé. Quando a professora falar 4, a ordem não importa, tá? E os demais também não importam. Quando a professora falar 4, ele senta. E quando a professora falar 8, ele fica em pé. Ou seja, esse moleque aqui termina em pé. Então, bom, é isso aqui que está acontecendo, né? A professora vai falando, sempre que o número da professora é divisor do meu, eu troco de posição. Agora observe aqui comigo, galera. Observem que cada par de divisores do meu número que a professora fala, do número do aluno, né? Cada par, ele volta para a posição de pé. Por quê? Um par é senta pé. Outro par, senta pé. Outro par, senta pé, ó. Então, aqui, né? Um par, senta pé. Outro par, senta pé. Qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Vocês concordam que se a quantidade de divisores que aquele número que a professora falou tem for par, esse aluno termina em pé? Ao passo que, se essa quantidade de divisores for ímpar, só tem um, né? Se a quantidade de divisores for ímpar, então esse aluno senta, fica sentado. Por quê? Cada par, ele volta para ficar de pé. Se tiver sobrando um, que é o caso de ser ímpar, então ele fica sentado. Vocês entenderam a ideia? Sim?
Tá, mas qual é a ideia aqui então, professor? A ideia é que todos os números que têm divisores, quantidade de divisores ímpares, né? Quantidade, não é divisores ímpares, é quantidade de divisores ímpar, no caso, eles vão ficar sentados, porque vai sobrar um, eles vão acabar sentados. Tá, mas, senhor, vou ter que testar todos? Não precisa, galera. Isso aqui é uma particularidade dos quadrados perfeitos. Ó, quadrados perfeitos, é bacana vocês anotarem isso aí, tá? Quadrados perfeitos, eles têm quantidade ímpar de divisores, tá? Quantidade ímpar de divisores. Por isso esse problema aqui ele é tão difícil, né? Isso aqui é uma ideia bem peculiar, né? Nunca tinha sido cobrado numa prova de sexto ano até então, pelo menos não que eu saiba, né? Sempre que o número tem uma quantidade ímpar de divisores, né? Ou melhor, sempre que o número é quadrado perfeito, ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Em outras palavras, o que esse problema está perguntando? Quantos quadrados perfeitos existem de 1 a 28? Quantos números que têm raiz quadrada exata? Quais são, pessoal? O 1, o 4, o 8 não, né? O 9, o 16 e o 25. De fato, quantos divisores tem 1? Vou fazer em laranja aqui. Um só, que é o 1. O 4, 1, 2 e 4. O 9, 1, 3 e 9. Estão vendo isso? Sim? Por isso, esses 5 números aqui vão ser os números que vão permanecer sentados, quem pegou eles, né? Mas, de novo, para isso a gente tem que presumir que cada aluno recebe um número diferente. É aqui que entra o problema do problema, né? Se 2 alunos receberam, por exemplo, o número 4, eu teria um aluno a mais aí sentado, né? O problema não garantiu isso, ao meu ver, tá bom, galera? Mas, considerando-se isso, 5 aqui dá então, né? São os alunos que vão ficar sentados, a alternativa correta é de letra C. Tá, seguindo aqui, ó, próxima questão, questão de letra 11. 2 informações devem ser consideradas ao ingerir um medicamento. A dosagem máxima e a meia-vida. A dosagem máxima é a quantidade máxima de um remédio que pode existir no corpo de uma pessoa. Já a meia-vida é o tempo que o medicamento leva para que a metade da sua quantidade seja eliminada do corpo da pessoa que o ingeriu. Um determinado remédio para febre possui meia-vida de 3 horas e dosagem máxima de 1.470 miligramas. Uma pessoa resolve tomar sem indicação médica um comprimido de 750 miligramas desse remédio de 3 em 3 horas, durante 4 dias. Considerando que nenhum outro evento ocorra e que essa pessoa use o medicamento exatamente como descrito acima, essa pessoa terá em seu corpo uma dose maior que a dose máxima quantas horas a partir de haver ingerido o primeiro comprimido. Pessoal, vocês conseguiram entender o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui nesse problema, né? A pessoa aqui, ó, no tempo zero, eu já vou até organizar isso aqui numa tabelinha, tá? Aí vocês vão entender a minha ideia. A primeira dose aqui, ó, que eu vou chamar de tempo zero, a pessoa tem quanto? Ela acabou de ingerir um comprimido de 750 miligramas, né? Aqui a unidade não importa, vou trabalhar aqui com 750 só, né? Ela acabou de ingerir aqui esses 750 miligramas, o que vai estar acontecendo aqui nesse momento? Bom, nesse tempo ela só tem 750 miligramas de comprimido no corpo, concorda comigo? Sim, é isso que está acontecendo nesse problema. Só que o problema falou aqui o seguinte, né? A meia-vida é de 3 horas. O que é essa meia-vida? É o tempo que leva para essa dosagem que ela tomou agora ficar pela metade. Ele vai sendo eliminado aos poucos. Então pensem comigo, pessoal. No momento que ela vai tomar a segunda dose, o que está acontecendo? Tá, ela vai botar mais 750 para dentro. Ela vai tomar mais um, certo? Só que no momento que ela está tomando mais 750, essa dose que ela tomou há 3 horas atrás está caindo pela metade. Ela está tomando de 3 em 3 horas, né? Que é exatamente o tempo da meia-vida do remédio. Estão entendendo isso? Sim? Só que no momento que ela toma mais 750, essa aqui virou metade. Metade de 750 é 375. Então, essa primeira dose aqui caiu para 375, mas nesse momento ela ingeriu mais 750. E eu vou organizar isso aqui numa tabelinha para a gente conseguir entender, tá? Pensa aqui comigo agora, pessoal. Ó, aqui é 3 horas depois, né? 3 horas depois. Galera, nessa primeira dose, ela tinha um total de quanto? 750, concordam comigo? Agora, após tomar a segunda dose, o que acontece? O total dela vai ser o quê? 750 mais 375. Então, aqui o total dela vai ser de 1.125. É só somar os dois. Estão vendo a ideia? Lei, tá conseguindo entender? Sim? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que no momento que ela toma mais uma dose, está entrando 750. Mas todas as demais estão caindo pela metade. E eu tenho que somar tudo, de modo que eu preciso somar tudo que tem no corpo dela e ver quando que essa soma aqui vai totalizar 1.470. Essa é a ideia do problema. Entenderam? E tá, legal. Por que você fez tabelinha, professor? Para eu poder ir organizando tudo, galera. Olha só, aqui na terceira dose, que é 6 horas, vejam que aqui não chegou em 1.470. A minha ideia é ver quando que chega.
né? O que está acontecendo aqui na minha terceira dose aqui, pessoal? Na terceira dose aqui, ó, essa segunda dose dela agora caiu pela metade, virou 375. Essa segunda dose agora também caiu pela metade. Se eu dividir 375 por 2, né? Meia vida, tempo que leva para cair pela metade, que é 3 horas, né? 2 vezes 1 dá 2, sobra 1. 2 vezes 8 dá 16, 17 menos 16 sobra 1, 2 vezes 7 dá 14, 15 menos 14 sobra 1. Vírgula no quociente 0 no resto, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Nem precisa concluir aqui, né? Ou seja, a primeira dose que ela tinha tomado aqui, né? Ela vai virar 187,5. E a dose que ela tomou agora? Vejam só como é que eu estou organizando isso na tabela, tá, pessoal? Claro que não é a única forma de organizar, mas eu fiz uma tabelinha assim, ó, de modo que nessa mesma linha aqui eu vou colocando tudo que sobra da primeira dose, estão vendo, ó? Aqui tem 150, aqui tem 375, e assim vai indo. Entenderam como é que eu organizei? Sim? Aí a nova dose, ela vem aqui embaixo, ó. Tio, eu não ia pensar nisso. Se vocês se organizarem de alguma forma para não se perder, tá ótimo, tá? A nova dose vem aqui. O que eu tenho que fazer aqui agora, né? Somar tudo. Só que não precisa somar tudo. Olha a sacada que a gente tem aqui, pessoal. Vocês concordam que essa soma aqui, ó, 750 mais 375 é a mesma soma que eu já tinha aqui? Certo? Então é só juntar aqui, ó. Essa soma é igual a essa. O que eu tenho que somar, na verdade, é tudo que está na primeira linha aqui, que é o novo, né? Eu pego essa anterior e somo essa nova aqui, né? Já que as demais somas vão ser sempre iguais, né? Se eu fizer 1125, pessoal, mais 187,5, ó, 0, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 5 dá 12, 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Ó, 1.312,5 aqui daí então vai ser o total. E eu vou repetindo isso aqui, galera, até ver quando que vai passar do 1470. É isso que eu estou buscando. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Então, próxima dose aqui, pessoal. Ó, aqui foi depois de 6 horas. Ainda não deu, né? Ó, isso aqui não passou os 1470. Quarta dose aqui. O que vai acontecer aqui, né? Depois de 9 horas. Vamos lá. Essa dose aqui, ela vai dividir por 2 de novo, né, galera? Vejam só. Divide aqui por 2, né? Aqui, quando eu divido por 2, vai virar o quê? A partir daqui eu vou ganhar tempo nos cálculos, tá, pessoal? Quando eu divido esse 187,5 por 2, isso aqui vai dar 93,75. A de baixo era o 375 dividido por 2, que é isso aqui, né? É o que já está ali no cálculo anterior. 187,5. Aqui daí é 375, né? E a quarta dose aqui agora que ela está tomando, que é a nova, 750. Novamente, né? A soma desses três aqui, ó, é a mesma soma que eu tenho aqui, que é 1.312,5. Daí tem que somar só a nova dose aqui. Quando eu somo 1.312,5 com 93,75, somei isso aqui, galera, eu chego aqui numa dose total de 1.406,25. É a soma de tudo, tá? 1.406,25. E aqui eu vou seguindo, né? Próxima dose aqui é a quinta dose. Eu vou até deixar maior aqui, que aqui vai ocupar um pouco mais de espaço. Isso aqui deu 12 horas. O que vai acontecer? A primeira dose que eu tinha lá anteriormente, 93,65, está caindo por 2, dividindo por 2. Quando eu divido ela por 2, isso aqui vai dar 46,875. Já vai ficando chato as contas, né? A parte boa é que eu só preciso dividir essa por 2. As demais é só repetir tudo que já foi feito. Eu já fiz as divisões antes, né? Essa é a sacada para o problema ser mais simples, tá bom, pessoal? Ó, isso aqui daí então vai ser 93,75, que é essa dose dividindo por 2. Eu já fiz o cálculo aqui, ó. Beleza? Essa aqui vai ser 187,5 e essa aqui vai ser 375. Novamente, quanto é essa soma aqui dos três, né? Ah, aí tem a nova aqui de 750, né? Que acabou de entrar, que é a quinta dose, tá? Novamente, quanto é a soma desses quatro? É a mesma que eu já fiz ali na quarta, ó. É o mesmo 1.406,25 que está aqui embaixo, daí eu só somo 46,875. Quando eu faço essa soma aqui, pessoal, meu total aqui, eu vou ver que ele chega aqui a 1.453,125. Ó, eu quero chegar em 1.470, concordam? Tô batendo na trave, tô chegando mais pertinho ali cada vez, né? Então, ainda não cheguei. Próxima dose, vamos lá. Sexta dose. Essa sexta dose vai ser 15 horas depois. Novamente, a primeira dose que ele tomou lá atrás, né? Ela vai decair por 2, vai dividir por 2 aqui. Pessoal, nem preciso fazer mais essa conta. 46, ó, aqui tem um pouquinho mais de 46, concordam comigo? Sim? Se eu dividir só o 46 por 2, isso aqui vai dar aproximadamente 23, sim ou não? Agora, todas as demais vão ser o quê? Repete o que já foi feito, 46,875. Aqui daí é essa dividida por 2, né, que vai dar 93,75. Essa dividido por 2, 187,5. Essa dividido por 2 vai dar
375 e por fim a nova dose, que é a sexta dose, que é de 750. Novamente, essa soma aqui, pessoal, até aqui, ó, é a mesma soma que eu já fiz aqui, que é de quanto? 1.453,125. Agora pensa comigo aqui rapidinho, ó. Se eu pegar esse número, 1.450, né? Se eu somar 23, vai passar de 1.470, vai dar 1.473 e eu estou arredondando tudo para baixo, concordam comigo? Sim ou não? Eu arredondei aqui para 23, né? Mas eu já sei que vai passar. No momento que eu somar, passa, tá bom? Então aqui eu já descobri que é na sexta dose, né? Na sexta dose aqui, ó, se eu somar 1.453,125 mais 23, ó, passa de 1.470. Então é aqui que isso acontece, tá? Após 15 horas na sexta dose, beleza? Após 15 horas, a alternativa correta para a gente, portanto, de letra B, de Bosque. Questão de letra 12, olha lá. Uma moeda será lançada 5 vezes para o alto e para cada vez será notado se o lado que ficou para cima foi cara ou coroa. A probabilidade de terem sido anotados 5 caras ou 5 coroas é de... Bom, galera, primeiro de tudo, probabilidade é o quê? Número... Vamos anotar isso, ó. Número de possibilidades favoráveis. Número de possibilidades favoráveis pelo total de possibilidades. Essa é a definição de probabilidade, né? Tá bom? É uma fração, beleza? Tá, quem são as possibilidades favoráveis aqui para mim? Vamos lá. Se ele está pedindo quantas vezes foram anotados 5 caras e 5 coroas, são 5 caras ou 5 coroas. Essas são as possibilidades favoráveis para mim aqui nesse caso, certo? Tá, e quem é o total de possibilidades? O total são todas as possibilidades possíveis, né? De se jogar as moedas. Agora vamos lá, pessoal. Estou fazendo 5 lançamentos com as moedas lá. De quantas maneiras diferentes, pensa só em uma. De quantas maneiras diferentes podem sair 5 caras? Cara, 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 cara. De quantas maneiras isso pode acontecer? Então, no total, aqui eu tenho 2 possibilidades. Concordam comigo? Sim ou não? Ou cara, 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 ou coroa, 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 coroa. São as únicas possibilidades que eu tenho, são 2. E o total de possibilidades? É isso que a gente vai calcular agora. Não são 5 lançamentos? Imagine que cada tracinho aqui seja um lançamento. 1, 2, 3, 4, 5. Rafa, princípio multiplicativo agora. Para o primeiro lançamento, quantas possibilidades eu tenho? 2. Cara ou coroa, não tem outra, né? Agora, só para o segundo lançamento, quantas possibilidades eu tenho? Também 2. E para o terceiro, só o terceiro? 2. É tudo 2, não é? Cada um tem 2 possibilidades. Agora, para eu conjugar eles, não é aquela historinha de quantos pratos quentes com saladas? Multiplicação, princípio multiplicativo, né? Eu quero conjugar todos eles, é só multiplicar tudo, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 possibilidades eu tenho no total, tá? A probabilidade que eu estava procurando agora, então, por fim, vai ser o quê? Número de 5 caras ou 5 coroas. 2 formas pelo total de possibilidades, que é 32. Simplifica em cima e embaixo por 2. Isso aqui vai dar 1/16avos, alternativa correta, letra A, de hálito. Galera, seguindo aqui, ó, questão de letra 13, bora. Uma empresa produz 3 álbuns de selos, A, B e C. Os álbuns A e B possuem cada um um total de 630 e 252 selos, respectivamente. Para imprimir as páginas dos álbuns, a empresa decidiu padronizar a quantidade de selos por página, ou seja, todas as páginas de todos os álbuns devem ter o mesmo número de selos, 42 por página. Isso aqui é muito importante, tá? Sabendo que o álbum C possui mais selos que o álbum B e menos que o álbum A, o número de possibilidades para a quantidade total de selos do álbum C é... Tá, pessoal, primeira coisa aqui, né? Eu vou escrever aqui, ó, selos. Quantos selos aqui tem cada um? Bom, o problema que falou, né? O A tem 630 e o B aqui tem 252, certo? Sim? Selos, tipo figurinhas que eu vou colar no álbum ali. Tá, então, galera, o A aqui... Não, vou escrever o B porque o B é menor aqui, ó. O B tem 252, esse aqui é o álbum B, né? E o A aqui, ele tem 630, tá? Esse aqui é o A. E eu sei que, galera, olha só, eu sei que o álbum C, ele tem menos selos que o A e mais selos que o B. O problema falou isso, né? Ó, o C possui mais selos que B e menos que o álbum A, certo? Então, a quantidade de selos aqui do álbum C é menor que o do A e, ao mesmo tempo, maior que o do B. Concordam comigo? Sim? Tá, beleza. Agora pensa aqui comigo, pessoal. Olha só por que isso aqui é importante agora. Todas as páginas de todos os álbuns devem ter o mesmo número de selos. Resumindo,
Para eu saber quantas páginas eu tenho cada um desses álbuns, é só dividir por 42. E tem que dar exato, senão o problema está errado. Concorda comigo? Sim, porque cada página tem que ter exatamente 42 selos. Então, olha só a minha ideia, pessoal. Eu vou calcular quantas páginas tem o A, certo? Eu vou calcular quantas páginas tem o B, o B, desculpem, né? É o B aqui que tem 252. E vocês concordam que o C tem que ser um número intermediário entre o número de páginas de A e de B, uma vez que ele tem uma quantidade que está entre eles? Sim ou não? Sim? Vou falar de novo. Prestem atenção aqui, molecada. Olha só. A quantidade de álbuns, de páginas do A é o quê? Eu vou pegar o número de selos que ele tem e dividir por 42, já que são 42 páginas, 42 selos por página. Sim ou não? Com isso eu descubro quantas páginas tem aquele. Agora o B. Vou pegar a quantidade de selos de B e vou dividir por 42 para ver quantas páginas eles têm. Sim ou não? Sim. Sim? O número de páginas do C, ele tem que estar entre essas quantidades de páginas. Por quê? Ele também tem páginas fechadas, né? Todos têm ali exatamente 42 páginas ali, selos por página. E além disso, a quantidade do C tem que ser maior do que esse e menor do que esse. Então, com certeza, a quantidade de páginas dele também tem que ser maior do que esse e menor do que esse. Entenderam a ideia aqui? Certo? Essa aqui vai ser a minha ideia, tá bom? Legal, como é que eu vou fazer aqui então? Ó, eu vou dividir aqui o 630, que é esse aqui, por 42, né? Aqui eu vou descobrir quantas páginas tem o A. 42 vezes 1 dá 42, sobra 21, baixei o zero. 42 vezes 5 dá 210, 210 menos 210 dá zero. Ou seja, o A tem 15 páginas, certo? Sim? E tinha que dar exato, senão o problema estava errado. Mesma coisa para o B, ó. Vou dividir ele por 42, ó. Isso aqui, pessoal, vou ganhar um tempinho, dá exatamente 6. Quando se multiplica 42 vezes 6, dá 252, que dá zero aqui o resto. Ou seja, o álbum B tem 6 páginas. Agora, olha só. Aqui tem 6 páginas e aqui tem 15 páginas, certo? Vocês concordam comigo que o álbum C, como está na metade, ele tem que ter uma quantidade intermediária entre 6 e 15? Sim ou não? Essa é a ideia do problema, né? Quantas páginas ele pode ter, então? 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 e 14. 15 não dá porque daí ele fica igual ao A, não fecha, certo? Sim? Quantas são em quantidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8, alternativa correta, letra E de igreja. Vértices, lados e diagonais são elementos de um polígono. Definimos o grau de um vértice como sendo a quantidade de segmentos de reta que possuem extremidades nesse vértice, ou seja, esses segmentos podem ser diagonais ou lados, tá? Um aluno do 6º ano de ensino fundamental desenhou um polígono de 20 lados e traçou nele 100 diagonais. A soma dos graus de todos os vértices desse polígono é igual a... Melhor, não tem o é igual, só pergunta é, né? Enfim, pessoal, todo mundo entendeu aqui a ideia do grau, né? O grau é o quê? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho um vértice do polígono. Eu não vou desenhar um icoságono aqui, né? Que é um polígono de 20 lados, até mesmo porque ele é grande, eu não vou conseguir, né? Mas a quantidade de vértices que chega aqui nele, ó, desculpem, a quantidade de linhas que chegam aqui nesse vértice, por exemplo, pensando nesse vértice, quantas linhas chegam nele? Uma diagonal, outra diagonal, outra diagonal. Além disso, tem os lados chegando nele aqui também, certo? Estão entendendo? Essa quantidade de linhas que está chegando nele define o grau dele. Essa é a ideia, tá? Certo? Sim ou não, molecada? Tá bom? Esse é o grau que o problema falou, ó. Tá escrito aqui, ó. O grau de um vértice como sendo a quantidade de segmentos de reta que possuem extremidades nesse vértice. Tá. Galera, talvez até tenha outras formas de resolver esse problema, mas a mais simples dela é a seguinte. Vocês concordam comigo que uma linha, seja ela uma diagonal ou seja ela um lado do polígono, ela vai ter extremidades em 2 vértices? Uma única linha. Essa linha aqui, por exemplo, se ela está ali no polígono, se ela é um lado ou uma diagonal dele, ela tem 2 extremidades. Cada extremidade dele vai ter que estar ligado num vértice. Sim ou não? Então, agora vamos pensar. Ele traçou 100 diagonais ali, galera. 100 diagonais, elas têm quantas extremidades, pessoal? Quantas pontas? Uma diagonal tem 2, então 100 diagonais tem 200 pontas, né? Ó, multiplica por 2, uma diagonal tem 200 pontas. Sim ou não? E se essa diagonal aqui ela tem 200 pontas, então ela chega em 200 vértices. Só essas 100 diagonais, então, elas garantem um grau 200 para todos os vértices que eu tenho lá dentro. Só estou pensando nas diagonais por enquanto. Entenderam? Por quê? Porque não é juntar tudo e somar? Essa quantidade que está chegando, essa aqui que é a ideia, né? Então, 200 pontas, aqui elas chegam em
chegam em 200 vértices. Só daqui eu tenho o grau 200. Né? Chegam em 200 vértices. Só daqui eu tenho o grau 200. Por quê? Porque as 100 diagonais têm 200 pontas que chegam em 200 vértices. Né? O grau é isso. Quantas pontas estão chegando ali? Quantas diagonais estão chegando ali, né? Agora, além disso, o icoságono aqui, ele não tem também 20 lados? Sim ou não? Sim. Esses 20 lados também têm que ter extremidades em vértices. Bom, se eu tenho 20 lados, eles vão chegar em, vezes 2, 40 pontos. Vão ter 40 pontas que vão chegar em 40 vértices, né? Quais vértices, professor? Não interessa. Esse é o ponto, né? Se eu ficar tentando adivinhar qual vértice está recebendo eles, eu não vou resolver esse problema nunca. A questão é que isso não importa. O importante é, se eu tenho 20 lados, cada um deles vai chegar em 2 vértices. Chegou em 2 vértices, para cada lado que eu tenho, grau 2. E ponto. Isso é o que importa, tá? Chegam em 40 vértices. Logo, galera, o que eu tenho que fazer aqui é só somar. Das diagonais, elas chegam em 20 vértices, grau 200, só daqui. Né? Dos lados, chegam em 40 vértices, só somar tudo. 200 mais 40, isso aqui dá 240. Grau 240 no final das contas, tá? Alternativa correta é letra A. Questão de letra 15, bora. Olha só, essa aqui, pessoal, também é uma questão chatinha, mas bem resolvível, tá? Se listarmos lado a lado, em ordem crescente, todos os números de 1 a 2022, qual será o algarismo central dessa lista? Olha que delícia. Nossa, professor. É só escrever tudo, contar todos, pegar a metade. Claro. O Lei gostou da ideia. Sim, professor, faça isso, nós queremos ver. Tá, pessoal, qual que é a ideia aqui, né? Ó, vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 2018, 2019, 2020. Ele quer saber qual vai ser o algarismo central da lista, que vai estar bem no meio ali, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, galera, primeira ideia que eu tenho. Se eu conseguir contar quantos algarismos eu vou ter nesse número, né? Vamos dizer que eu escrevo um número com todos esses algarismos. Se eu conseguir contar quantos algarismos eu tenho nesse número, eu consigo achar metade dele, que vai ser o algarismo que o problema está pedindo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Né? É possível, né? Então, essa aqui é a primeira ideia. Quantos algarismos eu tenho nesse número, né? Quantidade de algarismos. Vamos lá. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos pensar aqui, ó, começar aqui. Total. Como é que eu faço para contar o total de algarismos que eu tenho nesse número? Todo mundo concorda que isso aqui é a junção de todos os números de um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos até 999, e daí mais alguns de 4 algarismos que vão até o 2022? Sim ou não? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar quantos algarismos eu tenho aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou separar em 1, 2, 3 e 4 algarismos que eu tenho. Ó. Começando pelos de 1 algarismo. Vamos de 1 a 9, né? 1 a 9 são quantos números, pessoal? 9 números, né? 9 números, cada um tem um algarismo, ó. Um algarismo para cada, vezes 9 números, isso aqui vai me dar 9 algarismos só para esse cara, né? Tá, agora vamos pensar nos números de 2 algarismos. 2 algarismos, eles vão de quanto? De 10 até quanto? A 99. 10 a 99. Bom, se eles vão de 10 a 99, então são quantos números? 99 menos 10, né, Rafa? É? 89. Não estou esquecendo nada, não? Não estou esquecendo nada, não? 99 menos 10 mais 1. Mais um, para contar o primeiro, né? A diferença me diz quantos números eu tenho a partir do 11, porque o 10 não conta, tem que somar 1. Então, 99 menos 10 é 89, mais 1 dá 90. São 90, aqui no caso botar por segundo, ó, são 2 algarismos para cada, vezes 90 números, né? Lembrando, esse 90 vem do quê? 99 menos 10 mais 1, né? Tá bom? Isso aqui daí então vai me dar 180 algarismos só dos de 2 algarismos. Agora dos de 3 algarismos, pessoal. Cada número tem 3 algarismos, 3 vezes. Quantos números de 3 algarismos eu tenho? Do 100 até o 999. 999 menos 100, 899, mais 1 para contar também o 100, né? 900. Isso? E 800. Isso aqui vai me dar Sim. 2.700 números. 2.700 algarismos, desculpa, né? Só até aqui. Tá bom? 2.700 algarismos. Legal. E de 4 algarismos? O 4 não são todos. Os de 4 aqui, eles vão de quem? Do 1000 até o 2022. Então, vai ser o quê? 2022 menos 1000, que vai me dar quantos números eu tenho entre eles até chegar no 2022, né? Mais 1 para contar também o 1000, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vezes 4. 1023 vezes 4. Obrigado, Lei. 4 algarismos para cada um, vezes 1023. Lembrando de onde vem o 1023? Mesma ideia, né? 2022
menos 1.000 mais 1, tá? Que dá 1.023. Multiplicando isso aqui, galera, eu vou ganhar um tempo, isso aqui dá 4.092 algarismos, tá bom? Ó, 4.092 algarismos. Para eu saber o total de algarismos agora, eu somo tudo isso aqui, tá bom, pessoal? O que vai dar essa soma aqui, ó, na unidade? Queria deixar bem alinhadinho aqui, acho que dá para entender, né? 9 mais 2 dá 11, 8 mais 1 dá 9, 9 mais 9 dá 18, sobe 1 na centena, 7, 8, 9, 4 mais 2, 6. 6.981 algarismos no total, tá? Isso aqui é o total de algarismos que eu tenho em todo esse número. Acabou? Começou. Começamos o problema agora. Agora eu tenho que descobrir qual é o termo central de todos eles, né? Para eu descobrir qual é o termo central de 6.981, eu vou dividir ele por 2, ó. Qual é o central agora? Vamos lá? Central, divido ele por 2. 6.981 dividido por 2, ó. 2 vezes 3 dá 6, sobra 0. 2 vezes 4 dá 8, sobra 1. 2 vezes 9 dá 18, sobra 0. Baixo 1, 0 aqui, né? E resto 1. Então, 3.490 aqui seria o meu termo central. Só agora eu tenho que pensar numa coisa, né, pessoal? Essa divisão não foi exata, né? Sobrou um pentelho aqui. O que significa isso? Significa que o meu termo central é mais 1. Então, 3.491. Professor, não entendi. Vamos lá, vou explicar. Imagina que eu tenha 5 termos, tá? Um número menor só para vocês visualizarem. 5 termos aqui. Se eu dividir 5 por 2, vocês concordam que o quociente é 2? Só que sobra 1, né? Ou seja, o termo central de 5 dividido por 2 não é o resultado que é 2. É o 2 mais 1 porque está sobrando 1, ó. Esse aqui é o termo central que vai cair bem na metade. Entenderam o porquê do mais 1 aqui? Sim? Aqui fica bem claro, bem fácil de entender, né? Então esse aqui é o meu termo central. Agora eu vou buscar descobrir qual é o meu termo central que está ali. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, observem aqui comigo, pessoal. 3.491. Será que eu cairia num número com 3 dígitos, com 4 dígitos? Vamos ver. Observe aqui comigo, galera. Só até todos os números de 3 dígitos, que seria 999, não seria essa soma aqui, ó, 2.700 mais 180, que dá 2.880 mais 9, que dá aqui 2.889? Só essa soma aqui? Sim ou não? Estão entendendo a minha lógica? Agora eu vou pensar, bom, até os números com 3 algarismos me deu 2.889 algarismos aqui. Quantos algarismos sobram para os de 4 algarismos até eu chegar na metade? Só fazer a subtração entre o central, né? 3.491 e 2.879, ó. Vamos lá. Quanto falta para o central aqui agora? Quanto falta dos números de 3 algarismos para o central? Eu já sei que o central vai passar deles, né? Porque até os 3 algarismos eu chego nisso aqui de algarismos. Então é mais, eu vou até o 3.491 para chegar no central. Quando eu faço a diferença, eu vou saber quantos algarismos de 4... Desculpe, quantos números de 4 algarismos eu tenho aqui, né? Melhor, quantos algarismos que compõem os números de 4 algarismos eu tenho até chegar na metade. Vocês estão entendendo a ideia? Sim? Essa é só a diferença. Então, ó, 3.491 menos 2.889. 9 fica 8, 9 para 11 dá 2, 8 menos 8 dá 0, 3 fica 2, 8 para 14 dá 8, né? Que dá 6, desculpa, 8 para 14 dá 6 e 2 menos 2 dá 0. Ou seja, 602 algarismos para números de 4 algarismos. Entenderam isso? Sim ou não? Tá claro? Agora estamos quase finalizando, tá? Se eu tenho 602 algarismos escrevendo números de 4 algarismos, quantos números de 4 algarismos eu consigo escrever? Divido por 4, cada um tem 4 algarismos. Quantos números de 4 algarismos? Vamos lá? 602 dividido por 4. Bora? 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Aqui 0, né? E sobra 2. 150 números aqui então, certo? 150 números. Ou seja, pessoal, eu consigo escrever 150 números e ainda sobra 2 para eu chegar na metade. Falta mais 2 ainda para eu chegar na metade. Vamos descobrir que número é? Por fim aqui, ó. Que número é? 152. Agora, cuidado, cuidado. Lei, qual é o primeiro número de 4 algarismos que eu tenho? De 4 algarismos? Sim, é o 1000, não é? É. Mas eu tenho que contar ele também. Então, eu não sou no 1000 com esse cara aqui, né?
eu tenho que somar 999 com ele, porque o 1000 também vai ser contado. Eu vou passar pelo 1000, sim ou não? O 1000 também é um número de 4 algarismos e eu preciso contar ele, não preciso? Sim. Então, o meu último de 3 algarismos, 999. Para eu contar o 1000, eu tenho que somar esse cara aqui, que é o 150, no 999. Porque eu estou passando pelo 1000 também. O 1000 também não me interessa? Tá. Então, eu somo no 999, não é no 1000, né? E acertar também, mas tem que tomar cuidado. Dependendo do problema, não acerta, né? Que número é esse, né? 999. Por que 999 de novo? Porque eu tenho que passar pelo 1000. O 1000 é o meu primeiro número, né? Aqui o 999 não conta, mas quando eu somo 150 nele, eu estou passando pelo 1000, certo? Então isso aqui vai dar 1150 e... quanto? 1149, desculpem. 1149 eu cheguei nele aqui, né? Agora pensa aqui comigo. Somando aqui, eu cheguei no 1149. Mas não sobra 2 ainda? Sim ou não? Sim. Qual seria o próximo aqui agora, então, né? Com mais 2. Seria o 1150. Só que eu só vou andar 2 algarismos. Então, 1, 2. O meu algarismo central aqui, portanto, é o 1, tá bom, pessoal? A alternativa correta aqui pra gente, então, de letra A, de hálito.